A história começa com um homem ajoelhado no chão, pedindo que alguém responda, e usando sua magia na terra, ele fala que se é algo sobrevivente, que responda por favor. E se não puder falar, que se mexa ou tente pelo menos fazer barulho. E ele exclama que por favor, alguém tenha sobrevivido. Mas ele percebe que no fim, não há ninguém, e ele é o único sobrevivente. E esse ele encara a cabeça de um certo homem, e esse homem era aquele que uniu os demônios pela primeira vez, e liderando eles, levou a humanidade à destruição. E ele era o sumo sacerdote. E esses caras eram tão maus, que as criancinhas nem escapavam. E desse cara de cabelo branco, vai falando algo em outra língua. E nesse instante, aquele bebezinho se vê livre dos demônios. E ele vai saindo de perto deles. Enquanto é dito que na guerra contra os demônios, que vieram do reino demoníaco, ele e os magos da Torre Branca, que o seguiam, colocaram tudo na linha, pelo futuro da humanidade. E foi uma luta grandiosa, dos demônios contra os humanos. E se não fosse por eles, ninguém teria feito isso. Mas infelizmente chegou ao fim. E se alguém se aproxima daquele cara e fala que esse dia é 28 de abril, às 3h12 da tarde, e ela confirma a morte do sumo sacerdote. E aquele cara pergunta se essa é a Edna, e ela é o último dragão do mundo, e a observadora que registra a história, a Edna Sol Laplace, e dela chama ele de mestre da Torre Mágica, e fala que tem boas e más notícias, e ele pede pra começar com as más, e ela diz que, como esperado, o exército demoníaco invadiu a Torre Branca, e no processo, a maioria dos magos morreu, e a Torre Mágica foi parcialmente destruída, e os magos e os recursos de pesquisa foram quase todos incinerados, e ele pergunta quais são as boas notícias, e ela diz que as forças imperiais chegaram mais cedo que o esperado, então foram capazes de salvar alguns sobreviventes, incluindo seus discípulos, e ele fala que pelo menos isso é um alívio, e ela pergunta pra ele se ele se arrepende da sua escolha, mas ele diz que não, ele não se arrepende, e cada pessoa foi alguém que ele mesmo selecionou e trouxe ali com ele, e ele não pode dizer que se arrepende dessa escolha na frente deles, e ela pergunta se ele tem mais algo a dizer, e ele percebendo que está no fim da sua vida, só pede para que ela tome conta dos seus discípulos de vez em quando, e eles ainda são muito jovens, então ele tem certeza que eles estão nervosos, e dela diz que vai dar uma olhada neles ocasionalmente, e ele bem surpreso, pergunta se realmente ele está vendo um dragão se curvando para um mero humano, e ela fala que ele tem o direito de receber essa reverência, e o continente e ela nunca irão esquecer do sacrifício que os heróis da Torre Branca fizeram, e ele fala que isso é bom, e claro que seria o caso, enquanto eu penso que seria mentira dizer que ele não tem arrependimentos, e ele pode ter sido o melhor mago, mas não era um bom líder, mas se ele simplesmente tivesse outra oportunidade, mesmo que ele fosse chamado de vilão, ele teria vivido uma vida egoísta, cuidando dos seus discípulos, daqueles 3 garotinhos, e esse era o tipo de vida que ele queria viver, e após ele morrer, aquela dragão fecha seus olhos, e fala que 28 de abril, às 13h47 da tarde, ela confirma a morte do mestre da Torre Mágica, o Oscar Sage, e na história foi dito que o alto sacerdote foi morto, 132 magos de nível 6 da Torre Branca foram mortos em combate, 19 magos de nível 7 da Torre Branca foram mortos em combate, 2 magos de nível 8 da Torre Branca foram mortos em combate, e o mestre da Torre Mágica Branca, de nível 9, o Oscar Sage, foi morto em combate. E agora em um futuro um pouco distante, dentro da Torre Branca, um cara vai até um paciente para cuidar dele. Só que assim que uma folha toca na mão daquele garoto, ele simplesmente acorda de um susto, o que assusta muito o outro cara, e ele fala que agora ele tá todo molhado, e vai ter que trocar a toalha, e ele diz que os seus hábitos de sono são nojentos, e ele está cuidando dele por todo esse tempo, e ele nem recebeu um obrigado. E aquele moleque pergunta do que ele tá falando. Enquanto ele se pergunta se ele mesmo dormiu, mas isso não pode ter acontecido se ele nem ter lançado nenhuma magia de defesa por cima. Só que ele pensa que o mais importante, ele deveria ter morrido, e porque o seu coração está batendo, e ele não entende por que ele ainda permanece vivo, pois ele tem certeza que o alto sacerdote atravessou seu coração com a espada, e ele vai perguntar pra aquele cara o que aconteceu. Só que nesse momento, alguém entra no quarto com muita raiva, perguntando se ele acordou, e aquele cara começa a segurá-lo, falando para o ancião se acalmar, mas esse ancião chamando ele sair da frente, chamando ele de Frank, falando que ele já ignorou ele várias vezes, mas agora ele vai se certificar de bater nesse cara. Só que para surpresa dos dois, aquele garoto pergunta como ele ainda está vivo, e o ancião fala que também acha fascinante que ele ainda esteja vivo, e o garoto diz que jogando pela sua túnica, ele é um mago da Torre Branca, e ele pede que ele explique a situação com detalhes, e os dois se perguntam o que diabos tem com a sua cabeça, e o ancião tremendo de raiva pergunta como assim explicar, e se ele tá ficando maluco, já indo pra dar um tapa na cara dele, pois ele realmente deveria refletir sobre a situação que está, implorando por perdão. E se aquele garoto percebe que esteve um ataque na sua direção, e se pergunta se tem assassinos dos demônios plantados ali, e se ativa o escudo de vento, onde se a cúpula de vento é formada na hora de bloquear a mão, o punho que acertar o vento vai se dobrar feito palha, e no meio do ataque, aquele cara pensa que ele é só um fracote de nível baixo, que nem pensa antes de atacar, só que para surpresa do garoto, seu escudo sumiu, e eles perguntam como assim, e que magia patética é essa, e aquele ancião diz que esse escudo de vento foi bem bom, e pelo visto, ele só não estava relaxando esse tempo todo, e ele vai adiar a sua ação disciplinar sobre o desvio de taxa de pesquisa, então ele deve se concentrar e se recuperar agora, e aquele Frank só diz pra ele ir pela sombra, enquanto ele vira para o garoto perguntando se tá maluco, e o garoto tremendo se pergunta como seu escudo de vento desapareceu assim do nada, e por quanto tempo ele dormiu, e o Frank diz que ele já sabe como é a personalidade do ancião Maxim, e ele está meio estranho hoje, enquanto o moleque ainda fica se perguntando por que os seus ciclos de mana, e a quantidade dela e a pureza estão uma merda, e que tipo de corpo é esse, e se ele pergunta para o garoto que dia é hoje, e aquele cara fala que é 21 de setembro, e ele estava em coma, e ele pergunta se ele dormiu por 5 meses, mas o cara pergunta o que ele tá falando, e foi no máximo um dia, mas o garoto fala que seja, e ele manda ele chamar o Lloyd, e se ele não estiver ali, ele deve chamar o Gilly ou a Sasha, e ele vai ouvir deles o que aconteceu exatamente, mas aquele cara pergunta como assim, e se manda ele esquecer aqueles traidores, e porque ele está dizendo o nome do mestre da torre informalmente, e o moleque pergunta como assim traidores, e o Frank pergunta se ele também se esqueceu disso, e se talvez esses sejam os
efeitos colaterais. E ele explica que o Lloyd Schultz abandonou a Torre Branca e se tornou discípulo do mestre da Torre Vermelha. E o Gilliat Dominic roubou um livro mágico de alto nível e fugiu. E o Blackman puto pergunta como é que ele ousa falar algo assim, mas aquele Franklin encara bem surpreso. E o garoto percebe que não tem nenhuma vibração de ar em volta dele, e pelo visto, ele não está mentindo. E ele pergunta se o Sasha é o mestre da Torre Mágica, e aquele carinha fala que sim. E o garoto pergunta como alguém com 5 anos de idade pode se tornar o mestre da torre, mas o moleque pergunta por que ele deixou outros 20 anos de fora. Enquanto o moleque se pergunta como assim. E tem algumas pessoas com imaginação incrível, e por que está ficando com tanta raiva de um garoto que é só um bobinho. Mas para uma farsa, ele está sendo bem natural. Só que assim que o moleque sai da janela, ele percebe o seu reflexo e se pergunta quem é esse cara. E assim depois de alguns dias, ele fala que ele não consegue acreditar, mesmo depois de ver. Então isso ali é 20 anos depois dele morrer. E esse lugar realmente se desenvolveu tanto, então que as coisas brilhantes são chamadas de luzes de rua, e aquilo é um carro. E isso tudo é graças à evolução da engenharia mágica. E eles teriam amado ver isso. E na época que o mundo estava colapsando, havia apenas aqueles com olhares que tinham perdido a esperança. Mas ele quer parar agora de remoer o passado e organizar tudo o que ele descobriu sobre o dono desse corpo. E o Oscar Crucian, ele foi escolhido pela Torre Branca aos 10 anos de idade, e agora tem 20. E é um mago de nível 1, de uma família nobre caída. E ele até que tem um rostinho bonito, mas como mago ele é terrível, e para ser apenas no nível 1 com 20 anos, como resultado, talvez ele tenha se sentido pressionado, e desviou o fundo de pesquisa para comprar um elixir legal. E depois que ele tomou ele desmaiou. O que faz sentido. Se ele tivesse tido sucesso, teria aumentado sua quantidade de mana em muitas vezes. Mas quando falha, sua vida fica em perigo, por isso é ilegal. E o Frank diz que ele ficou em coma por um dia inteiro depois de tomar. Mas honestamente, esse cara deveria ter morrido com a explosão de mana. Só que ele começa a checar o seu corpo. E se pergunta o que diabos é aquilo. E ele tem muita mana para um mago de nível 1. E a maioria é mana pura, que não foi refinada ainda. E ele se pergunta se talvez isso aqui ele obteve daquele elixir legal. Mas ele percebe algo estranho no meio daquela mana. E se pergunta o que é isso, vindo diretamente para o seu dedo. E depois que sai, o líquido cai no chão. E ele fica bem surpreso, vendo que então era veneno. E ele não entende por que tem veneno no corpo desse garoto. Mas ele pensa que entendeu. Ele tem uma leve noção de que situação ele está agora. E primeiro, esse elixir legal definitivamente era uma farsa. E é um elixir decente, que normalmente teria sido impossível comprar, mesmo por um preço exorbitante. O problema é o que o Oscar Crucian não sabia que tinha veneno nele. E depois de considerar quanto veneno sobrou e o tempo que demorou para ele desmaiar, ele tem certeza de uma coisa. Em outras palavras, ele não morreu de explosão de mana, e sim de envenenamento. E o nível do veneno é muito alto para ter sido usado em um mago de nível 1. E se não fosse por ele, teria sido difícil encontrar algum vestígio disso. E ele confiante pensa que não sabe que está brincando com a sua alma, mas como consequência, ele recebeu uma segunda oportunidade que estava pensando antes de morrer, e uma vida egoísta só para ele e os seus protegidos. Isso não é ruim para o início desta vida. E ele fala para o Oscar Crucian que como pagamento por emprestar o seu corpo, ele vai vingá-lo. Mas antes de continuar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e hype o vídeo para me ajudar. E rapaziada, nesse vídeo eu trouxe todos os capítulos disponíveis da obra, então assim que sair mais, como sempre vou trazer primeiro para os membros, e depois que tiver uma boa quantidade de capítulos, eu compilo tudo e trago pra geral. Então é isso, agora vamos de obra. E agora, nas periferias de Siren, dentro de uma mansão, um carinha vai até outro e fala que eles têm notícias da loja, mas aquele cara poderia chamá-lo de chefe. E quantas vezes ele tem que falar pra ele fazer isso? E o cara só pede perdão. E ele fala que a loja foi detonada por dentro e alguma água destruiu. E aquele cara muito puto pergunta quem ousou fazer isso. Mas o seu capanga diz que ele precisa tentar encontrar a pessoa que vendeu o elixir pra ele. E ele se pergunta se talvez seria o Oscar Crucian. Mas aquele cara pergunta como é que seria possível. O Oscar é um mago teórico. E também, como alguém quase morrendo por conta do elixir, poderia derrotar o seu pessoal. E aquele cara pergunta se então a Torre Mágica pode decidir investigar. Mas aquele cara pergunta se ele não lembra quem pediu pra fazer isso com o Oscar. E ele estava usando o anel da Torre Branca. E quem pediu pra eles foi um mago da Torre Branca. Só que pra surpresa deles, alguém pergunta quem sabe. E que tipo de idiota seria tão óbvio quanto a sua afiliação. E quando eles olham, é o nosso garoto. Eles perguntam o que o Oscar tá fazendo ali. Enquanto o nosso protagonista pensa que ele sentiu o cheiro que permaneceu na garrafa. E havia mais gente envolvida do que ele pensava. E aquele cara pergunta se ele realmente destruiu a sua loja. E o Oscar fala que sim, foi isso mesmo. E ele está interessado no assunto deles dois. E ele pede que eles continuem falando. Mas aquele cara bem puto só manda matá-lo. E o seu capanga fala que sim, e parte pra cima dele com a espada. Mas o nosso Oscar só fala que se eles vão jogar esse jogo, ele vai pegar pesado. E esse nativo magia corta-vento. E simplesmente aquele cara passa por ele sem nem atacá-lo. E já tem a sua cabeça decepada. E vendo a cabeça dele no chão, o Oscar pensa que não acredita que ele colocou a cabeça dele pra fora. E aquele cara lá atrás começa a gritar pelo seu amigo, chamando ele de Bart. E chama ele de desgraçado e pega uma arma. E pergunta como é que ele ousa fazer isso. E começa a atirar várias vezes nele. Enquanto o nosso garoto diz que isso é interessante. E mais uma vez ele ativa o escudo de vento. E ele fala que não consegue detectar nenhuma mana. Então ele se pergunta qual é o princípio usado para produzir todo esse poder. E aquele bandidinho pergunta como é que ele parou as suas balas. Enquanto o nosso garoto pergunta se então são chamadas de balas. E por mais interessante que isso seja, ele vai retorná-las para ele por enquanto. E as balas retornam e vão em direção ao seu braço, a sua perna e o seu estômago. E ele cai no chão e chama ele de desgraçado. Enquanto Oscar fala que sim, só para ele saber, os seus subordinados não voltarão tão cedo. E todos os sons dessa sala estão suprimidos. E aquele cara pergunta como é o mago de nível 1 é capaz de usar o silêncio, que é um feitiço de nível 5. Enquanto Oscar fala que não é bem assim. E ele usou um vínculo sonoro. E ele simplesmente vinculou qualquer som a essa sala para que não saísse. E esse negócio teria que ele respondesse às suas perguntas agora. E quem foi que pediu para ele fazer aquilo? Mas aquele cara fala que não vai falar nada, mas já recebe um chute na sua cara. E o Oscar bem
bem puto pergunta se o seu orgulho é mais valioso do que a sua vida. E ele é realmente o bandidinho de merda. E lançando seu poder pra cima dele, o corpo daquele cara começa a ter algum tipo de efeito. E ele começa a gritar de dor. Enquanto o Oscar pensa que agora que ele canalizou o vento no seu corpo, ele deve estar sentindo milhares de agulhas perfurando internamente. E assim ele diz que não gosta de torturar as pessoas, pensando que com isso fica muito barulhento. E só manda ele falar agora. E aquele cara chorando com muita dor, fala que vai falar tudo e só manda ele parar. E o Oscar fala que muito bem e pede pra ele dizer quem é o seu patrono. E esse vilão diz que ele deu pra eles um elixir de dinheiro, dizendo que eles deveriam vender a um preço baixo. E ele não acha que eles tinham o direito de recusar. E o Oscar pergunta qual a sua aparência, mas aquele cara diz que ele tinha uma capa sobre sua cabeça. Ele não pôde ver o seu rosto, mas ele usava o anel da Torre Branca. E o nosso garoto fala que tudo bem, e pergunta o que mais, pensando que provavelmente era só pra enganar. E esse cara diz que o seu cheiro, ele tinha um cheiro único, um cheiro limpo e refrescante de menta. E isso é tudo o que ele sabe. E o Oscar se pergunta, como assim cheiro de menta? Mas ele pergunta pra ele como é que ele vai lidar com as consequências após tentar matá-lo. E aquele cara diz que a Torre Branca está totalmente ocupada com a saída das 4 principais torres mágicas. Então ele não pensou que eles conduziriam uma real investigação. E o Oscar pergunta como assim? E que saída das 4 torres mágicas é essa? E aquele cara pergunta se isso não é algo que ele deveria saber mais do que ele. Mas o Oscar fala que esqueceu depois que ele tomou o elixir. E aquele cara só diz que dará os documentos pra ele. E ele vai ter uma gavetinha pegar eles. E depois que ele entrega, ele fala que esses são os documentos mais relevantes. E o Oscar vai lendo todos eles, começando pela Torre Branca. E lá tem dizendo que no dia 28 de abril será designado como o dia da Noite Branca, porque o sumo sacerdote morreu nesse dia. E o imperador comemora o sacrifício do Oscar Sage, concedendo ótimos benefícios para a torre e isenção de impostos por 30 anos. Porém, dentre todas as torres mágicas, foi a Torre Branca que produziu os piores resultados no ano passado. E a Torre Branca, que perdeu tudo há 20 anos atrás, não conseguiu ressurgir desde então. E é um importante anúncio vindo da família imperial no Festival da Noite Branca desse ano. E profissionais apontam a ausência de magia avançada como o maior problema. E o Oscar se pergunta se realmente a sua torre não tem magia avançada. E ele se lembra de dar documentos para Edna para prevenir que algo assim acontecesse. E ele lê que também a Torre Branca produziu os piores resultados economicamente. E se ele pede pro cara falar sobre os negócios que as torres mágicas controlam agora. E aquele cara explica pra ele que a Torre Amarela do Leste, que controla raios, abriu uma grande era de engenharia mágica, assim contribuindo com a criação de itens revolucionários, como lâmpadas de ruas e carros. E a Torre Índico do Sul contribuiu para a produção de água potável, agricultura e poções. E a Torre Vermelha da Desértica do Oeste se juntou aos ranks militares e ajudou em missões como as de lidar com monstros. E ele pergunta então a Torre Branca. E aquele cara fala que a Torre Branca faz entregas, o que choca muito o nosso garoto, pensando como assim entregas? E de que merda ele tá falando? E ele pede pra ele explicar que tipo de entregas são essas. E aquele cara diz que, considerando os Correios da Torre Branca e os cavalgadores de ventos que eles possuem, eles têm uma ótima vantagem de entregar itens rapidamente e de forma segura. E o nosso garoto pergunta como assim cavalgadores e o que é isso? Pensando que os magos da Torre Branca voam alto no céu e o controlam. E era visto como algo relacionado à liberdade e bravura. E por isso, em comparados com a águia e dragões, isso era só um símbolo deles. E assim ele pergunta pra aquele cara quem apoiou esse negócio ridículo. E aquele carinha diz que, pelo que ele sabe, foi o atual mestre da Torre Mágica. E ele percebe que então foram seus próprios pirralhos. E ele fala que tudo bem. E pergunta o que é essa indústria de água potável e agricultura. E se poções não são maior lucro para uma torre mágica. E porque a Torre Índico não foca só nisso. Mas aquele cara diz que a Torre Índico é meio diferente. Eles têm praticamente um monopólio sobre o mercado de poções. Enquanto o nosso garoto pensa que 20 anos atrás, esse posto era da Torre Branca. E se aqueles métodos de criação de poções não tivessem sido queimados, eles não estariam nessa situação. E o cara vai dizendo que a indústria de água potável e agricultura é vender água limpa a um preço caro e trazer a chuva a uma área de seca. E o Oscar pergunta por que pessoas comprariam água limpa. E aquele cara diz que é a mania dos ricos ultimamente. Então o Oscar diz que eles estão agindo como palhaços só pra ganhar uma grana extra. Porque no fim, é só beber água do poço. Enquanto ele pensa que a Torre Branca não conseguiu acompanhar os lucros se comparado com as outras torres. E a verdade é que a escala de outras torres mágicas, nesse quesito, estão em outro nível. E o Festival da Noite Branca, que vai ser esse ano, é a última chance deles se provarem úteis. O problema é o tempo. E só restam 7 meses. E aquele cara chama ele de Senhor Oscar e fala que seu corpo não aguenta mais. E ele percebe que então ele tá morrendo do choque e perdeu muito sangue. E ele pensa que ele deu uma boa informação pra ele. Ele se pergunta se talvez ele deveria poupá-lo. Só que ele começa a ler outro documento. E lá tem dizendo arsonismo, assédio, fraude, extorsão e mercenarismo. E ele fala que ele é praticamente um lixo humano com pernas. E aquele cara começa a implorar pelo Senhor Oscar. Mas o nosso garoto simplesmente pula a janela. E aquele cara vai de F. E depois que ele sai dali, ele só pede mentalmente que ele seja melhor em sua próxima vida. E agora na manhã seguinte, ele vai até o seu quarto e fala que tá muito cansado. E não acredita que está tão cansado só de usar alguns feitiços básicos. E ele se pergunta qual o problema com o seu corpo. E no seu estado atual, ele conseguiria usar aquela magia. A magia que fez o Oscar Sage ser o maior mago da história. O Arquivo do Vento. Mas ele começa a usá-lo e depois ele percebe que dissipou. E pelo visto ele ainda não consegue usar ainda, pois ele precisa compreender o seu corpo primeiro. Então ele quer começar com escaneamento mágico. E enquanto isso ele vai ler mais informações sobre o corpo nesse meio tempo. E ele percebe que suas memórias estão uma bagunça. E mesmo que o Frank tenha passado bastante informação para ele, é crucial saber tudo sobre o Oscar Crucian, se ele quiser salvar esse corpo. E assim ele lê que ele era o herdeiro do Conde Crucian e o único sobrevivente do desastroso incêndio da mansão. E aqueles do mundo mágico reconheceram sua genialidade desde cedo. E suas expectativas desde cedo eram tão altas que todos lutaram uns contra os outros para recrutá-lo. E nos 6 anos que ele esteve na Academia de Magia do Império, ele não conseguiu nada além de notas perfeitas. E com a tese extraordinária que ele publicou, ele conseguiu provar
provar que era, sem dúvidas, um gênio. Mas ele se pergunta por que ele ainda está no nível 1. Então é por isso que ele estava tão triste. Mas se talvez ele não tivesse a síndrome de deficiência de mana, ele teria sido um grande mago, capaz de representar a sua geração. Mas ele percebe algo e já regala os olhos. E se pergunta como assim, síndrome de deficiência de mana? E se isso é verdade, o nível dele faz sentido. Ele entende magia melhor do que ninguém. O problema é que ele não consegue usá-la. E assim ele percebe que o escaneamento terminou. E agora ele quer confirmar os resultados. E vendo os resultados, ele se pergunta o que diabos é aquilo. E percebe que no fim ele não tem uma deficiência de mana. E não é uma doença. E sim que alguém selou o seu circuito. E assim é dito que a síndrome de deficiência de mana, como o nome sugere, é uma doença que não pode circular ou acumular magia. E um mago pode instalar até 20 circuitos, além do seu circuito de mana. E o número de circuitos físicos instalados determinará o seu nível. Porém, se eles tiverem uma síndrome de deficiência de mana, o ambiente todo é desestabilizado. Então mesmo se treinarem a vida toda, não conseguirão passar do nível 3. E ele pensa que dito isso, a situação do Oscar é diferente. O seu circuito físico não está embaraçado, pois alguém amarrou ele de propósito. E eles perguntam se esse cara era realmente um gênio. Então ele saberia que não tinha a síndrome de deficiência de mana. E seria legal se ele tivesse escrito algum tipo de diário. E de acordo com Frank, ele era um alcoólatra. Porém, e se essa fosse a máscara que ele criou? E ele sabia que alguém havia bloqueado o seu circuito e estava atrás da sua vida. Então ele agiu como playboy de propósito. E se esse era o caso, então ele entenderia a tentação em tomar aquele elixir legal. E numa situação onde ele não pôde confiar em ninguém, ele precisava desfazer as correntes dele mesmo. E em contraste, ele só precisava desfazer o nó. E ele percebe que com certeza ele vai conseguir fazer isso. Só que ele lendo os registros, ele percebe um livro diferente, com o título Reinterpretação de Magia Básica. E ele começa a ler o livro com várias anotações. E ele fica bem surpreso, onde uma delas diz que a trajetória do ataque corta-vento é chata demais. O que pode ser suplementado é o escudo do vento, um tipo de magia de defesa, possui milhares de vantagens de uso. E a vantagem de usá-lo é que mais o escudo de vento avançado pode ser utilizado como ataque. E o equipamento chamado de arma é perfeito para reinterpretar como a magia da Torre Branca, usando balas circulantes como motivo. E ele percebe que então, o conceito por trás do escudo de vento avançado, abordado ali, é similar ao seu, mas é simplesmente diferente da ideia quadrada, que só pode ser usado defensivamente. Ele também escreveu como ele pode melhorar esses feitiços, baseado na situação. E além disso, outras diversas magias básicas que ele mesmo criou. E ele pensa que ele não conseguia usar magia ele mesmo, mas mesmo assim, todos os seus experimentos imaginários em sua cabeça deram certo. E ele entende o porquê ele era chamado de gênio. E eles são similares na hora de interpretar a teoria. E além disso, ele pode saber, só de olhar para esse livro, que ele não desistiu da sua magia, e sim trabalhou mais duro do que qualquer um. E a sua paixão por magia era irrefutável. E na última página dizia, ele espera que esse livro assopre até mesmo mais fraco dos ventos em direção à Torre Branca. E essas ideias foram passadas de um mago que vai tentar o seu maior desafio. E depois que ele lê essa última frase, ele percebe que então ele sabia de tudo, mas teve que fazer tudo sozinho. E ele fala que o Oscar Crucian, o mago jovem que não desistiu por conta do seu cruel destino, em vez disso caminhou silenciosamente pelo seu próprio caminho. E assim ele jura pelo seu nome de Oscar Sage, o 17º mestre da Torre Branca, que vai desfazer o nó que ele não pôde. E ele começa a tentar desfazer esse nó, enquanto pensa que adicionalmente, ele vai fazer aqueles que quebraram suas asas pagarem por terem feito isso com ele. E agora na manhã seguinte, ele vai em direção à estufa. E ele mesmo se pergunta por que está caminhando por ali. E ele lembra de dormir, porque estava exausto de estudar, para desfazer o nó do circuito físico. Só que para surpresa dele, ele escuta uma voz, chamando ele de mestre. E ele tem uma lembrança de quando ele ainda era o Oscar Sage, junto com seus 3 discípulos, falando para eles que ali seria a aula de hoje. E assim ele percebe que ele consegue entender agora. E essa visão é por conta da maldição dos sonhos, o visconde dos pesadelos do mundo demoníaco, e por conta da maldição daquele desgraçado. Toda vez que ele dorme, ele lembra do passado. E honestamente, ele pensou que acabaria quando possuiu esse corpo, mas parece que a maldição é ligada à alma e não ao corpo. E ele percebe que mesmo assim, ele ainda diria que é sortudo. E parece que os seus sonhos com seus alunos ainda não foram manchados, e não são passatempos emocionais. E no meio da aula, o Oscar pergunta o que eles aprenderam hoje. E o garotinho de cabelo branco falou que ele disse que iria ensiná-los sobre o sistema de magia. E o sistema dos magos, ou cavaleiros, é dividido em 4 categorias, os chamados 4 arquétipos mágicos. E o Oscar fala que é isso mesmo, e magia pode ser igual fisicamente, mas na verdade, são categorizadas como aprimoramento, aceleração, equilíbrio ou especial. E o garotinho pergunta se a Torre Branca é do tipo equilíbrio, e ele é o Lloyd Schultz, de 9 anos. E o seu mestre fala que sim, pois a magia de vento combina com eles. E a garotinha, que é a Sasha Maist, pergunta se cada torre mágica possui sua preferência. E ele fala que sim, porque tipos diferentes de magia possuem características diferentes. E a Torre Dourada crê que a velocidade seja mais importante, então eles usam magia de aceleração, enquanto a Torre Vermelha prefere o fogo, então representam a magia de aprimoramento. E as torres azuis e branca são do tipo equilíbrio. E o loirinho, que é o Gillet Dominique, de 7 anos, fala para o seu mestre que ele quer a magia de aceleração, pois coisas lentas deixam ele bravo. E o seu mestre falava para o Gilly que, tristemente, ele não tem como escolher, pois ele tem que nascer com ela. E a Sasha pergunta então qual o tipo deles. E o Oscar diz que é mais simples do que eles pensam. E ele pede para a Sasha estender o seu dedo indicador e tentar usar magia. E ela fala que é a primeira vez vendo esse feitiço, então vai demorar um pouquinho. E se ele consegue lançar seu primeiro feitiço, ela fala que algo tá saindo. E o Oscar fala que não é muito rápido nem letal, e já que é equilibrado, ela é do tipo equilíbrio. E ela pergunta se é do mesmo dele, e ele fala que sim. E ele é muito feliz e fala que gostou. E se o Gilly vai tentar a sua magia também. E o Oscar diz que o Gilly é do tipo aceleração. E ele fica muito animado com isso. E ele pergunta para o Lloyd, e quando ele lança sua magia, aparece uma flor. E o Oscar diz que ele é do tipo especial.
especial, mas o Lloyd pergunta se tem como mudar o seu tipo que já foi escolhido. Só que o Oscar diz que tipos especiais são raros e somente 0,2% dos magos possuem esse tipo de magia. E ele pergunta por que ele quer mudar. E ele fala que prefere o tipo equilíbrio, o mesmo que o seu mestre. Só que o Oscar pergunta pra ele o que ele deveria fazer então. E ele ia dar pro Lloyd o maior número de aulas privadas, já que ele é do tipo especial. Então talvez ele deve pesquisar como alguém poderia mudar o seu tipo. Só que o Lloyd fica bem animado com isso e pergunta se ele realmente terá mais aulas privadas com ele. E o Oscar fala que é claro, pois os magos do tipo especial são mais difíceis de melhorar, ainda mais sem um professor. E daí o Lloyd diz que, parando pra pensar, ele não acha que isso seja ruim, mas ele deve prometer de dar pra ele o maior número de aulas. E o Oscar falava que entendia. Enquanto o nosso garoto observando aquela cena, só percebe que o apelido dele era o Homem das Promessas. E ele, bem triste, percebe que não importa o quão maduro ele queira ser, o Lloyd ainda era uma criança. E agora pela manhã ele acorda novamente, com a transmissão dizendo para o Oscar 6 e direto para o laboratório 4202. E assim que ele sobe o elevador, ele percebe que tem outros circuitos físicos ainda, e já desbloqueou 12 de 20. E adicionalmente, enquanto desbloqueia os seus circuitos, ele ganhou 2 linhas de mana, e agora está no nível 2. E assim que ele entra, aquele ancião de antes pergunta como é que ele se sente. E de acordo com Frank, as suas memórias estão se recuperando. E o Oscar fala que sim, e aquele cara fala que entende isso é bom. Enquanto o nosso garoto pensa que o ancião Maxim era o seu júnior. O Maxim Bisk, de 45 anos. Ele era um júnior que entrou na Torre Mágica muitos anos depois dele, mas agora já é um ancião. E ele é diligente, e então ele era alguém que ele esperava que tivesse um grande futuro. E ele sempre o seguia, chamando ele de sênior, e depois ele começou a chamá-lo de mestre da Torre Mágica. E era realmente fofo. E ele fica pensando que ele trabalhou duro, e essa magia é completa, o que reflete a sua idade. E o ancião pergunta por que ele tá rindo, falando pra ele que ele recebeu um informe que o chefe da família Gordon e a atual cabeça da família morreram, o que surpreende o nosso garoto. E ele pergunta se ele tem algo a dizer sobre isso. Enquanto Oscar fala que não, porém, ele tem certeza que eles morreram por um motivo apropriado, porque tentaram assassiná-lo, o que surpreende muito o ancião. E daí o Oscar diz que o Elixir estava envenenado, e essa é a comissão por tentar matá-lo. E o ancião pergunta se esse é o motivo então para ter ficado de cama por conta da quase morte. E o Oscar fala que sim, e ele foi falar com eles, mas novamente tentaram matá-lo. E ele não teve escolha, tem dinheiro também, então parece legal. E os registros contêm os termos do contrato de mercenário. E o ancião fala que entende e vai considerar esse incidente como autodefesa. E o nosso garoto fala que agradece, e pergunta se também ele pode pedir um favor. E o ancião pergunta o que é, e o nosso garoto diz que gostaria de conhecer o mestre da Torre Mágica. Só que ele diz que isso vai ser difícil, já que você frequentemente discutia magia com ele. E o nosso garoto se pergunta se ele realmente discutia magia com a Sasha, mas o cara fala que, porém, ele só vai conseguir encontrá-la daqui a 6 meses, na melhor das hipóteses. E ele pergunta o porquê disso, pensando que esse tempo é depois do início do Festival da Noite Branca. E o ancião diz que ela saiu em uma viagem a negócios para cuidar de uma importante comissão. Mas o Oscar perguntou como assim, e por que o mestre da torre está fazendo algo tão trivial, e por que o alto mago está ausente. E ele pensa que esse trabalho é tão importante que o mestre da Torre Mágica teve que atender esse evento pessoalmente. E ele pede perdão por ser rude, mas pergunta qual é o nível do mestre da Torre Mágica. E ele fala que ela é uma maga alta, de nível 7. E o nosso garoto fala que entende, pensando que em sua idade ele já estava no nível 9, e ela só está no nível 7. E contra o da Sasha, ela deveria ao menos estar no nível 8. E o ancião fala que de qualquer forma, esse informe diz que o corte transversal no corpo foi bem feito. E ele pergunta se ele esteve praticando magia de ataque de novo. E o nosso garoto fala que treinou bastante. E o ancião fala que entende e manda ele ir embora agora. E depois que ele sai da sala, um velhinho entra. E o ancião pergunta o que o vice-mestre está fazendo ali. E o velho diz que veio ali para dizer para ele não ser tão rígido com aquela criança. Mas parece que ele chegou tarde demais. E esse é o Hamel Glenritz, o vice-mestre da Torre Branca. E o ancião fala que ele precisou brigar com ele para não se envolver mais em problemas. E o velhinho fala que ele tá certo, mas foi ele que o trouxe ali. Então isso deixa ele preocupado. Mas o ancião pensa que mesmo que seja magia básica, ele não conseguiria aperfeiçoar um corte assim, como eram 2 dias de trabalho duro. Ele tem certeza que ele vem estudando isso há algum tempo escondido. E ele fala que esse Oscar, aquele pirralho, pode estar estudando mais do que ele pensava. E o velhinho fala que isso é realmente bom. E pergunta se agora ele deve ir para a reunião dos anciões, pois a anciã Fidelina já está lá. E agora no 10º andar, o nosso garoto pensa que ele viu seus alunos em seus sonhos, então ele queria vir ali, mas ele percebe que está vazio. Só que o velho chega nas suas costas e fala que então é o jovem Oscar. E o nosso garoto pergunta quem é ele, e o velho fala que ele é o Wither, e ele gerencia as instalações da Torre Mágica. E parece que os rumores sobre ele ter perdido sua memória são verdade. E eles conversavam até que frequentemente. Enquanto Oscar pergunta quantas pessoas já viram sobre esse rumor, e o velho fala que também não sabe. Só que o nosso garoto pergunta como assim, jovem Sir Oscar. E o velho diz que ele trabalhava ali quando o antigo mestre da Torre Mágica estava lá também. E ele era o grande Sir Oscar, o que deixa nosso garoto bem surpreso. E fala que essa é uma boa maneira de diferenciá-los. E ele vai usar a partir de agora. E ele pergunta se também ele pode continuar sendo seu colega. E o velho fala que agradece a sua oferta, mas vai ser meio difícil, porque ele deixará a torre em breve. O que surpreende nosso garoto. E o velho fala que já faz 40 anos, desde que ele começou a trabalhar ali. E o Oscar pergunta qual o problema. E o senhorzinho diz que ele serviu 3 mestres durante a sua estadia. E os outros funcionários mudaram diversas vezes. E ele é o único que resta nesse departamento. E o motivo dele ter ficado tanto tempo ali foi por conta do antigo mestre, o Sir Oscar 6, que durante a cerimônia de nomeação falou pra eles que todos os residentes da torre são necessários. Então eles devem viver com orgulho de fazer parte da Torre Branca. E ele fala que pode parecer algo vazio, mas a partir daquele momento, ele trabalhou acreditando que era um membro da Torre Branca. E o Oscar fala que não é algo vazio, e sim a verdade. E o velho agradece ele, mas fala que, porém, por conta daquilo, ele estará saindo. E o nosso garoto pergunta como assim do que ele tá falando. E o velho fala que, como ele deve saber, a Torre Branca não está indo muito bem recentemente. E dá pra perceber pelas instalações. E as finanças já não são como antes. E no mês que vem, fará 40 anos que ele trabalha ali. E o nosso garoto pergunta se é por causa do prêmio de longo serviço. Pensando que todos os membros da Torre Branca, excluindo os magos, receberão a medalha de longo serviço
reconhecimento e compensação monetária em seus 20º e 40º anos de serviço. E o velho fala que a Torre Branca atual não está em condições de pagar tal recompensa, e para pagar tudo que deve a ele, muitas pessoas terão que arriscar suas vidas e conseguir mais comissões. Ele não pode aceitar algo assim, e não importa o que digam, essa é a sua segunda casa. E o nosso piloto percebe que então está mais ruim do que ele imaginava, e ele pensou que a Torre Índigo estava fazendo coisas bizarras por dinheiro, mas quem é ele para julgar o seu trabalho? E por conta desse dinheiro, agora eles são os melhores. Por outro lado, eles só têm títulos: o herói de guerra, o salvador da humanidade. São ambos títulos honráveis, mas não são nada, já que ele não pode nem pagar a recompensa de alguém que zelou pela torre por décadas. Só que o nosso garoto toma um susto com o velho gritando por ele e perguntando por que ele está apertando seus punhos. E o Oscar pergunta quando ele planeja ir, e o velho diz que daqui a 2 semanas. E depois de enfaixá-lo, o nosso garoto fala que espera que ele continue sendo seu colega, e só diz pra ele que ele não precisa ir embora, e vai se assegurar de dar um jeito para que ele não precise mais ir embora, pensando que ele vai arrumar um método de ganhar muito dinheiro, para que essas coisas nunca mais aconteçam. E depois que ele falou aquilo, ele voltou ao seu escritório e pensa que fez o que ele disse, mas ele não sabe o que ele vai fazer para conseguir dinheiro. E o que ele consegue pensar agora são pesquisas, palestras ou comissões. Mas vai ser um problema se o pagamento demorar. Além disso, ele é só um mago de nível 2 agora, e ele precisa de um negócio que vai render bastante dinheiro. E ele acha que poções são a única opção. Só que lendo o jornal, ele percebe algo incomum e se pergunta o que é aquilo. E agora na sala do vice-mestre da torre, aquela anciã fala que não pode ignorar dessa vez, e é desvio de dinheiro. Só que o ancião fala que ela tá errado, mas ela pergunta como assim muito puta, pois essa é a anciã da Torre Branca, a responsável pelas finanças, a Fidelina. E o ancião fala que o culpado está refletindo sobre o que ele fez, mas ela com muita raiva fala que roubaram um hábito que só piora com o tempo. Eles não podem simplesmente ignorar isso. É só que ele fala que não tem muito para roubar da torre mesmo, o que deixa ela mais puta ainda, falando que então ele só está retrucando tudo o que ela diz. Isso manda ele jogar aquele moleque no isolamento, mas ele fala que não. E qual o ponto de colocar um moleque de nível 1 em um treinamento isolado? Enquanto o velho lá atrás se pergunta se realmente esses são os anciões da Torre Mágica. E assim ele fala que, como o ancião Maxim disse, o treinamento isolado seria sério demais, e não seria nada mais do que tortura para o garoto. Só que a Fidelina perguntou como assim. Só que ele fala pra ela que em vez disso, ele vai deixar que ele pague pessoalmente 3 vezes mais as taxas de pesquisa que ele usou. E ela pergunta como assim só 3? E se ele quer ir para o próximo assunto. E ela fala que eles têm pouco dinheiro, eles irão precisar tomar uma decisão em breve. E tem muitas instalações que eles não usam, e se vender os equipamentos da câmara de produção de poções, eles podem conseguir viver com esse dinheiro pelos próximos 3 meses. Se não, eles irão realmente entrar em falência. Mas o Max fala que não pode permitir isso, pois essa é a Torre Mágica, e é onde os magos se juntam para ajudar magia e compartilhar conhecimento. Mas para a surpresa dos 3, alguém bate na porta, e já abrindo ela, ele fala que é o Oscar Crucian, e tem algo para falar com eles. E o vice-mestre pergunta o que foi, e o nosso garoto diz que tem uma sugestão, e ele pede que por favor deixe ele começar um negócio ali dentro. O que surpreende muito a anciã, falando que ele é engraçado demais, e ele deve se lembrar que desviou dinheiro de pesquisas alguns dias atrás, e agora ele quer começar um negócio, e como ele ousa falar algo assim. Só que ele ignora ela, e fala que encontrou um artigo enquanto lia os jornais antigos, e a propriedade Vince teve que entrar em isolamento por conta de uma terrível epidemia de gripe, e o vice-mestre fala que viu isso também, e as pessoas começaram a dizer que deve ser uma gripe cadena, e uma notícia terrível, se realmente foi uma gripe cadena, e atualmente eles não têm cura para essa gripe, e no passado a Torre Branca encontrou uma vacina, então não havia problemas, mas a receita da vacina foi perdida 20 anos atrás, e o nosso garoto fala que sim, e mesmo a Torre Índigo, que está dominando o mercado de poções, não conseguiu replicar, então era com isso que ele queria começar, e daí o Oscar fala que ele quer vender a vacina para a gripe cadena, o que choca muito os 3, com ele falando que isso é algo que a Torre Branca tinha monopolizado no passado, e ele quer reviver esse monopólio, mas a anciã Fidelina diz que não vale a pena ouvi-lo, e as Torres Mágicas e todas as companhias farmacêuticas investiram muito dinheiro e trabalho duro nisso, e mais ninguém foi capaz de replicar a vacina que foi perdida 20 anos atrás. Mas ela muito puta perguntou como é que ele acha que pode replicar algo desse nível, um garotinho de 20 anos como ele. Só que o Oscar se vira pra ela e fala que todos eles falharam, e ele é um garoto de 20 anos. No entanto, ele é um gênio, o que deixa ela mais puta ainda, gritando com ele, falando que ele desviou 723 mil bells da última taxa de pagamento de pesquisas, e desviou um valor extra de 25 mil bells só para colocar as mãos em um remédio milagroso e legal. E ela pergunta o que ele tem de gênio, só que o vice-mestre manda ela parar, falando que o Oscar está ali para sugerir uma oportunidade oficial de investimento, como um mago da Torre Branca, e ele sabe que ela é responsável pelas finanças, mas ela está sendo rude demais, e assim ela baixa a bola e pede desculpas, enquanto ele pensa que ele estava se perguntando por que ela odeia tanto ele, mas é porque ela é só tesoureira, e até que isso faz sentido, pois ele não fez nada de útil nos últimos 2 anos, e ele fala que tem certeza sobre isso, e pede que por favor, ele ao menos considere, pois ele pensa que o dono do corpo e ele são diferentes, e o velho pergunta se ele tem um motivo para estar tão certo de que é gripe cadena, e o Oscar fala que sim, e pede pra ele dar uma olhada na página 2 do jornal, e o velho lê que o arcebispo Baldwin, da Ordem da El Terra, de repente mudou os planos enquanto estava na peregrinação, e o nosso garoto fala que sim, ele vai ficar em Sirin por 1 mês para as orações e bênçãos, e pergunta se isso não é estranho, e ele só ficou 1 mês nas grandes cidades até agora, e assim é dito que a Ordem El Terra venera a mãe da Terra, e só há 7 arcebispos na Ordem, e eles deveriam ser os mais incorrompíveis e dignos de qualquer outro como líderes da Ordem, mas na verdade eles estão longe disso, e para poder se tornar um cardeal, os que estão em segundo poder na Ordem precisam de uma tremenda quantidade de fundos de campanha, e o nosso garoto fala que ele tem permissão de ficar em uma propriedade que visita em sua peregrinação por pelo menos 1 mês, mas só quando está visitando nobres e mercadores recebendo dinheiro deles. Mas ele pergunta a Sirin, e pode até ter sido uma grande cidade no passado, mas está
está ficando cada vez menor. E o Maxim fala que ele tem razão, mas ela achou que a razão era para orações e bênçãos. E o Oscar fala que é por isso que é ainda mais estranho. E ele pergunta por que ele faria orações e bênçãos para uma terra desolada. E como ele sabe, a rota de peregrinação dos membros da Ordem Elterra já foi escolhida por eles: Sirin, Mosk, Belmore e Green Valley. E depois disso, vem Vince. E o arcebispo ficou em Nox por um mês antes de ir para Sirin. E se ele não está errado, ele vai ficar em Mosk por um mês também. Ele passa um mês tanto em Melbourne quanto em Green Valley. E ele pergunta se ele não está tentando adiar a visita a Melbourne o máximo possível, o que surpreende muito os três. Com ele falando que se um acidente ou um incidente infeliz ocorresse durante a peregrinação, as pessoas da Ordem Elterra dizem que enfureceram a deusa da terra. E isso basicamente seria uma sentença de morte para um arcebispo que está tentando se tornar um cardeal. E o Max fala que então o arcebispo Baldwin sabia que a gripe estava em Vince e que era cadena, e está adiando sua visita por enquanto até que a epidemia seja reduzida. E o nosso garoto fala que sim, pois foi dessa forma que ele interpretou. E a Fidelina fala que é bom. Ele é muito bom em analisar, e é como esperado de um mago teórico, mas isso é só teoria por enquanto. E o vice-mestre fala que entende o que ele está dizendo. E o nosso garoto pergunta se então ele vai apoiá-lo, mas ele fala que no entanto eles não podem patrociná-lo oficialmente. E o Oscar pergunta como assim. E o velho diz que eles não serão capazes de financiar os outros magos se fizerem isso. Só que ele fala que no entanto ele pode investir seu dinheiro pessoal em seu negócio, o que surpreende muito a anciã, falando que ele não pode fazer isso. Mas o velho fala que está tudo bem. E são só 30 mil bells. E ele pergunta se isso seria o suficiente. E o nosso garoto pensa que com certeza não vai ser o bastante. E não está nem perto de ser o bastante. E agora dentro da câmara de criação de poções, ele pensa que acha que vai ter que ir com o plano B. E vai fazer uma amostra de vacina com esse dinheiro e ganhar mais dinheiro do arcebispo. Mas ele olha para o lado e percebe o Frank trabalhando com ele. E se ele diz que arrancar dinheiro de gente desesperada é sempre o mais fácil. E agora está na hora de se aquecer um pouquinho. E esse nosso garoto vai fazer o seu primeiro experimento. E pensa que agora é a hora. E se ele vai adicionando várias coisas. E finalmente ele diz que não é nada mal. Enquanto pensa que dizem que um mestre de verdade mantém sua classe para sempre. Enquanto lá no fundo aquele garoto vai se matando para carregar vários sacos de especiarias. E dessa maneira ele começa a falar que suas costas vão quebrar. E depois que ele solta tudo, o nosso garoto pergunta se ele conseguiu todas as ervas medicinais que faltavam. E o garoto fala que sim, e ele pode dar uma olhada. E ele sente como se ele estivesse prestes a desmaiar. Enquanto o Oscar diz que ele tem uma poção de recuperação ali. Mas aquele cara pergunta se isso não é caro. E ele só dá pra ele, e o moleque agradece. Enquanto ele fala que ela é muito boa e morna. E pergunta se ele acabou de fazer. E o nosso garoto fala que sim. E os ingredientes estão em condições excelentes. E o moleque fala que é claro, pois ele escolheu os melhores. E o vendedor até ficou bravo com ele por causa disso. E o Oscar diz que com esses olhos, ele deveria virar um mercador ao invés de um mago. Enquanto o moleque fala que tava pensando em fazer isso se a torre mágica falir. Mas o Oscar dá um murro na sua cabeça, mandando ele calar a boca e não falar esse tipo de merda. Mas o moleque pergunta o que ele tem que fazer agora. E a anciã Fidelina disse para ajudá-lo. Enquanto o Oscar pensa que ela foi muito mal com ele pessoalmente. Mas ainda assim ela tá tentando ajudá-lo. E ele fala que certo. E agora ele vai começar carregando os ingredientes. Enquanto pensa que não é como se ele precisasse de um assistente. Mas isso estava escrito. Atualmente, a torre mágica está cheia de crianças problemáticas. E apesar de serem especialmente talentosas, tem alguns parafusos a menos de um jeito ou de outro. E essas crianças poderiam contribuir bastante se elas vissem a razão. E ele percebe que esse é um dos caras. O Frank Sirius. E ele presume que não foi da boca pra fora. Já que alguém bem perceptivo escreveu isso. E ele tá começando a ficar curioso sobre esse garoto. Então agora é a hora perfeita de confirmar isso. E daí o Frank pergunta o que ele percebeu enquanto estava comprando as coisas. Mas essas ervas são venenosas. E lírios negros do vale, camélias vermelhas, cogumelos fantasmas, folhas de mirva. E o Oscar diz que só porque são venenosas não significam que não podem ser usadas como medicina. E ele pergunta se ele sabe o que fazer com elas antes deles usarem. E o moleque fala que ele pode precisar colocar as ervas venenosas na água e fervê-las por aproximadamente 12 horas. E o Oscar fala que sim. E apesar de ter um problema com esse método, os nutrientes também somem com esse processo. E ele pergunta para o Frank se ele conhece uma comida chamada bolinhos da dinastia Yan. E o moleque fala que é claro que sim, pois ele já experimentou isso antes. E eles usam a ferramenta chamada vaporizador para fazer esses bolinhos. E o Oscar fala que se usar essa ferramenta para desintoxicar as ervas, eles podem preservar a maioria dos nutrientes. E com esse método, eles podem extrair 98% dos efeitos dos ingredientes. O que deixa o Frank bem surpreso, se perguntando se realmente isso é sério. E então eles poderiam monopolizar o mercado de poções dessa forma. E daí o Oscar fala que isso deve ser possível, assim como a Torre Branca fez antes. E o moleque pergunta se então esse é o fim do processo de desintoxicação. E o Oscar fala que não, isso só amolece os ingredientes, o que torna a desintoxicação mais fácil. E ela vai começar agora. E assim que ele abre a panela, ele usa a drenagem de ar. E dessa maneira, o vapor sobe com todo o veneno. E ele fala que com isso, ele só precisa separar as toxinas desse vapor separadamente. E ele pede pra ele dar uma olhada. E ele começa a separar aquelas toxinas. E ele diz que agora, o resto do vapor não deve ter nenhuma toxina. Então só precisa misturar com a proporção certa. E 23% de camélias vermelhas, 47% de folhas de mirva. E já está tudo pronto. E esse é o remédio para a gripe de cadena. Ele pergunta que tal. Isso não é fácil fazer, o que surpreende muito o Frank. E ele manda ele agora tentar fazer isso. Enquanto o moleque pensa que é mais fácil falar do que fazer. E ele ainda consegue usar magias diferentes simultaneamente, mas não pode simplesmente dizer que não consegue. E ele pergunta se o começo do feitiço é a drenagem de ar. E o Oscar vai vendo ele fazer e percebe que o controle de mana dele parece meio instável, mas não é ruim. Mas isso é tudo. E ele pergunta se tem algo de errado. E o moleque pergunta se ele tá provocando ele, pois ele ainda não consegue usar magias simultâneas. E se é realmente necessário ser de nível 4 ou 5 para entender esse princípio, pois ele é só de nível 3. Só que o Oscar diz que então ele vai ensiná-lo, o que surpreende muito o garoto, perguntando se ele realmente vai ensinar a ele uma técnica secreta. E o Oscar manda ele pensar nisso, como colocar divisões na sua mente. Do lado esquerdo você usa magia
magia A e do lado direito você usa uma magia B. E ele manda ele tentar, pois ele não tem nada a perder. E o moleque fica pensando nessas divisões e simplesmente ele consegue usar o que ele nunca conseguiu usar, magias simultâneas. E o Oscar parabeniza ele, falando que ele acabou de aprender a usar magias simultâneas. E o Frank pergunta se era tão fácil assim. Então por que eles esconderam essa técnica por tanto tempo? Enquanto o Oscar fala que é porque eles são gananciosos. E ele pensa que eles não queriam dar a eles, os Júniors, uma técnica dessas de graça. E isso meio que virou uma tradição. Mas no campo de batalha sangrento, essa tradição não é nada mais do que um atraso. E para sobreviver, era necessário o compartilhamento de técnicas e discussões todos os dias. E ele pensa que a Torre Mágica precisa de ensino interativo e troca de conhecimento agora. Só vê na cara do Frank muito feliz, pois ele conseguiu fazer a sua primeira poção. E o nosso garoto pensa que ele fez um belo trabalho. E ele fala pra ele que ele é talentoso. E honestamente, ele não esperava que ele conseguisse de primeira. E o Frank fala que é porque ele explicou muito bem. E assim ele fala que eles ainda têm muitos ingredientes e eles precisam começar a usá-los. E depois de algumas horas, o Frank fala que com certeza ele vai morrer. E o nosso garoto finaliza a contagem com 514 garrafas no total. Só que nesse momento o Maxim abre a porta e fala para o Oscar que eles têm um problema. E o nosso garoto pergunta qual é. E ele mostra um folheto pra ele, falando que a New Tech, a companhia farmacêutica da Torre Índico, confirmou a visita a Sirin 1 hora atrás. E o propósito presume uma reunião com o arcebispo Baldwin. E ele fala que parece que eles estão um pouco atrasados. Enquanto o nosso garoto pensa que então eles não só estão ganhando tempo sem um plano. E o Maxim diz que se eles conseguirem o contrato primeiro, então seu remédio seria inútil. E ele pede para o Frank se animar, pois às vezes a vida é injusta. Só que o nosso garoto fala que isso ainda não acabou. E se ele se lembra corretamente, a gripe cadena é classificada como um desastre de classe B. E nesse caso, eles têm uma coisa que eles podem tentar. E o Max se pergunta se é verdade. E o nosso garoto pergunta pra ele o quão rápido ele pode voar em uma carroça. E agora é um certo alojamento em Sirin. Alguém bate na porta, falando para o arcebispo que os convidados chegaram. E ele pede que eles deixem ele entrar. E assim um mago de nível 5, o Mora Mine, da Torre Índico, fala que graças aos seus cuidados, eles chegaram sem problemas. E o cara atrás dele é o diretor-geral da companhia farmacêutica, a New Tech, o Neil Brion. E o arcebispo pede que por favor ele se sente. E o carinha agradece. E ele pergunta então como está a produção de remédio para a gripe cadena. E aquele carinha fala que está indo muito bem. E o velho fala que é como esperado da Torre Índico da New Tech. E ele pergunta quando eles podem esperar que estejam prontos. E o carinha fala que ele só tem que fazer mais alguns testes clínicos. E o diretor ao seu lado fala que com bons resultados, eles devem conseguir a permissão da administração de drogas e comida do Império. Só que o carinha diz que, no entanto, como ele já sabe, os testes irão demorar 1 ou 2 dias. E o arcebispo pergunta se então, depois disso ele vai colocar os remédios à venda. Mas o cara fala que eles prometem que eles terminaram tudo em meio ano. O que choca muito o velho, perguntando como assim meio ano? E ele tem que ir pra Vinci em 4 meses. O carinha diz que o problema é o seu cronograma. E o velho pergunta como assim? Só que alguém bate na porta mais uma vez, falando que outro mago veio visitá-lo. E ele pede que deixe-o entrar. E ele pergunta por quê. Ele não avisou que tinha mais uma visita. Só que o carinha pergunta como assim? E não tem mais ninguém acompanhando eles. Então os três se perguntam quem é essa pessoa. E assim que eles entram, o Oscar vai dizendo que ele se lembra que Elcia era a saudação da ordem. E ele saúda eles, falando que ele é o Oscar Crucian, um mago de nível 2 da Torre Branca. E ele está ali para fazer uma boa oferta para ele. E assim que ele entra, os três ficam bem surpresos. E o arcebispo pergunta o que traz alguém da Torre Branca ali. E o Oscar diz que veio até ele para vender a cura da gripe cadena, o que choca muito os três mais uma vez. E o arcebispo fala que chegou em boa hora, pois esses dois estão ali para a mesma coisa. E o Oscar pergunta se ele chegou tarde demais. Mas o velho fala que de jeito nenhum, pois eles ainda não estão totalmente preparados. E o Oscar diz que isso é um alívio, pois eles da Torre Branca estão prontos para negociar imediatamente se necessário. Mas o cara fala que é uma mentira. E os da Torre Branca não possuem dinheiro ou tecnologia para criar a cura. E ele pergunta qual é o sobrenome dele. E o nosso cara fala que é Crucian. E o velho diz que muito bem Oscar Crucian. E pergunta se ele tem mesmo a cura. E o nosso garoto pergunta pra ele quem usaria mentir para o arcebispo da Ordem Elterra. E mostra uma caixinha pra ele falando que essa é uma amostra. E ele pergunta se eles decidirem prosseguir com a negociação, quantos e até quando eles podem conseguir essas curas. O que deixa aquele cara muito surpreso, perguntando como assim e por que ele tá fazendo isso. Mas o velho manda ele parar de gritar, pois eles vieram totalmente despreparados. Mas o carinha diz que eles ainda não têm a permissão da administração de drogas e comida ainda. Mas ele encara o nosso garoto e pergunta se ele sequer recebeu a aprovação da ADC do Império. E o Oscar fala que não. E aquele cara fala que já esperava por isso. E fala para o arcebispo que a situação da Torre Branca não é diferente da sua. E eles podem produzir o tratamento em massa nas fábricas por todo o continente, assim que receberem a aprovação. E além disso, ele pede que por favor ele se lembre que eles estão falando da Torre Branca. E considerando a longa história da Torre Índica, ele garante que o tratamento que eles estão desenvolvendo com a melhor companhia farmacêutica que existe será muito melhor do que a deles. E o nosso garoto diz que ele tem um bom ponto, porém, é engraçado dizer que a Torre Índica tem uma longa história. E ainda por cima, na frente de um mago da Torre Branca. E aquele cara muito puto pergunta como assim. E é melhor retirar o que ele disse imediatamente. Só que o Oscar fala que de acordo com a história do continente, ele pergunta qual torre mágica foi estabelecida primeiro. E aquele cara pergunta se ele realmente vai discutir por uma diferença de 5 anos. Só que o Oscar pergunta como assim só. E ele é realmente interessante. E essa só diferença de 5 anos que ele tanto fala é a diferença que todos os mestres da Torre Índica queriam diminuir. Mas é uma diferença que nunca diminuirá em 1000 ou 10.000 anos. E é assim que a história funciona. E ele deve ter esquecido que o monopólio da Torre Branca tinha um mercado de poções sobre eles 20 anos atrás. Mas o cara fala que isso ficou no passado e ninguém se lembra mais. Só que para o choque dele, o nosso garoto fica muito puto e pergunta se realmente é um passado que ninguém se lembra, jogando a sua hora pra cima daqueles dois. E o Oscar fala que então é assim que ele vê isso, enquanto ele se pergunta que sensação foi essa, e se realmente essa é a aura de um nível 2. Mas o Oscar fala que então ele quer relembrar pra ele,
Aquele cara perguntou como assim, e se alguém entra na sala com o telefone, pedindo desculpas por interromper, mas ele tem uma ligação urgente, e o arcebispo pergunta de quem, e aquele cara fala que é do Lorde de Vince, e ao telefone o Lorde diz que agradece a bondade sem limite dele, e o arcebispo pergunta como assim bondade, e ele fala que sim, por enviá-los a ele a cura da gripe cadena, o que surpreende muito o velhote, e o Lorde diz que o ancião da Torre Branca diz que ele preparou com segredos sobre eles, e que ele deveria agradecê-lo, e todos os pacientes que tomaram foram curados em questão de horas, e é realmente um milagre, isso deve ser a bênção da deusa, e o velho fala que isso é bom de ouvir, e pergunta se teve algum efeito colateral, mas o Lorde fala que até agora não teve, e é realmente incrível, e pergunta se talvez ele poderia informar quando o segundo lote estará disponível, e ele perguntou para o ancião da Torre Branca, mas ele disse para ele que isso cabe ao arcebispo, e o velho fala que então mandaram para ele o segundo lote assim que estiverem prontos, não deve demorar muito, e o Lorde agradece muito ele, e o arcebispo pergunta se isso é coisa sua, Oscar Christian, e o nosso garoto fala que parece que a cura não teve problemas, o que deixa aquele cara do lado bem puto, que isso vai contra as leis do ADC, ele deve receber uma punição, só que o Oscar diz que de jeito nenhum, pois ele não deve entender muito bem sobre as leis, e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre as leis de guerra, mas aquele cara só manda ele não mudar de assunto, e por que ele tá falando disso? Pergunta ele pensa que nos últimos 20 anos deve ter sido incrivelmente pacífico para eles, mas como eles puderam esquecer disso? E ele fala que 20 anos atrás, a arma que tirou mais vidas humanas na guerra contra os demônios foi uma pandemia, e mesmo os magos produzindo rapidamente tratamentos, levou tempo demais para DC aprová-los. E dessa maneira sua majestade adicionou uma citação na cláusula 8 do artigo 42, dizendo que os tratamentos para os feridos em caso de guerra serão considerados como tratamento especial e não serão afetados pelas leis da ADC do Império. Mas o cara fala que eles não estão em guerra, só que o Oscar diz que existem 3 casos onde a situação pode ser considerada uma guerra. A primeira é quando uma guerra é contra outra espécie ou outra nação. A segunda é quando tem uma revolução. E por último, é quando tem um desastre de classe B ou maior. O que surpreende muito aquele cara porque ele não pensava nisso. E com isso, o Oscar diz que a gripe cadena é um desastre natural de classe B. E portanto, não há necessidade de seguir as leis da ADC. Mas o carinha ao lado do diretor da New Tech fala para o arcebispo que se a Torre Branca conseguiu, eles também podem conseguir. E vão mandar para eles o tratamento imediatamente. Só que o velho fala que parece que eles não entenderam a situação. E a corrida acabou no momento em que o tratamento da Torre Branca chegou em Vince. E além disso, o Lorde de Vince acha que ele está trabalhando com a Torre Branca. E ele não pode mudar de lado agora. O que deixa aquele diretor bem preocupado, falando que então ele vai reduzir o preço. Mas o velho pergunta como é que ele ousa. E ele pretende comprar sua imagem com dinheiro. Mas o cara fala que ele não quis falar isso. Só que ele fala que chega. E ele não quer ouvir mais nada dos dois, só manda eles saírem. E aquele cara se levanta bem puto. E ele passa pro nosso garoto e fala que vai fazer ele pagar por isso. Enquanto o Oscar pensa que esses pirralhos devem ter um guia de frases de super vilões. Mas ele fala que também registrou a patente para o tratamento da vacina no palácio. E ele não pode tentar dar uma de espertinho, o que surpreende muito aquele cara. Enquanto o Oscar diz que se ele quiser vender o tratamento que ele fez, é melhor compensar a Torre Branca, pois se não quiser, vai ser melhor jogar tudo fora. O que deixa ele mais puto ainda. E ele sai da sala fervendo de raiva. E esse aquele diretor fala que ele vê ele depois. E o arcebispo fala que sim. E ele passa por ele e não fala nada. Mas o nosso garoto só sente algo estranho naquele cara. E lembra que aquele bandidinho tinha falado pra ele sobre um cara que tinha um cheiro único, um cheiro refrescante de menta. Isso é tudo que ele sabia. O que choca muito o nosso garoto, sentindo o cheiro daquele cara. E depois que ele sai da sala, o arcebispo pede pra ele se sentar, pois finalmente eles poderão conversar em paz. E ele fala que é melhor discutir primeiro o preço. E pergunta o que seria. E a Torre Índica e a New Tech queriam 2 bilhões de bells. E o nosso garoto fala que então, se eles pediram 2, então ele aceita só 5 milhões. O que surpreende muito o velho, perguntando se ele está falando sério. E depois de algumas horas na Torre Mágica, a anciã pergunta se isso realmente é um cheque com 10 bilhões de bells. E o nosso garoto fala que sim, sorrindo pra ela. E ela começa a abraçá-lo, falando que ele é realmente um mina de ouro. E ela sabia que ele conseguiria fazer isso. Enquanto o Max fala que sempre acreditou nele desde o começo. Que talvez o mestre diz que isso é surpreendente e pergunta o que aconteceu. E nem mesmo o arcebispo daria esse tanto de dinheiro. Só que o Oscar diz que houve taxas adicionais. E o velho pergunta como assim taxas? E o Oscar diz pra ele que ele está falando das taxas de anúncio. E o vice-mestre pergunta como assim taxa de anúncio? E o Oscar fala que sim, que o anúncio oficial da Torre Branca deve ser que o arcebispo Baldium teve uma revelação sobre a epidemia da gripe cadena. E graças a isso eles conseguiram rapidamente criar antídotos. E para ele, que está atrás da posição de cardeal, após receber a revelação da Mãe Terra, o título de arcebispo deve parecer ainda melhor para ele. E ele deve ter gostado muito, pois pagou 1 milhão de bells pelo contrato, o que é muito mais do que eles pediam. E em troca eles disseram que veriam vacinas e antídotos dentro de uma semana. E o velho fala que isso é incrível. E essa disciplinar pediu por 3 vezes a quantia, mas ele trouxe 400 vezes mais do que isso. E ele fala que agora ele vai acabar com as ações disciplinares. E ele pergunta para os anciões se eles têm alguma objeção. Só que a anciã fala que nenhuma. E ele fala que então o Oscar, se ele precisar de qualquer ajuda, ele pode contar com eles. E o Oscar diz que eles precisam reunir magos de nível 4 ou maior, o máximo possível. E o velho fala que vai reuni-los. E vai deixar a escolha de voluntários com ele. E ele pede para a anciã Fedelina fazer um anúncio dentro da Torre Mágica. E ela pergunta o que ela deveria fazer. E ele diz que o laboratório de produção de poções está buscando magos de nível 4 ou acima. E aqueles que participarem serão pagos e receberão uma porção de carne em cada refeição. E depois de algumas horas, no laboratório de produção de poções, vários candidatos se perguntam se realmente eles vão ganhar carne e não só frango. Eles falam que é realmente incrível. E esse nosso garoto bate palmas para eles prestarem atenção nele. Só que nenhum deles escuta. E com o estalar de dedos, ele ativa a restrição sonora, o que surpreende todos eles, se perguntando o que é isso. E esse Oscar diz que ele pede atenção de todos. E o motivo deles estarem ali reunidos é para fazer as vacinas e antídotos para a gripe cadena. E ele precisa da ajuda de todos. E eles perguntam se foi esse cara que chamou eles. E porque o gênio está se curvando para eles.
e como ele vai fazer o remédio. E se pergunta se isso talvez seja um golpe, o que choca muito o nosso garoto, perguntando para o Frank se eles não gostam dele. E ele fala que é claro, e ele deve lembrar de tudo que ele fez até agora. E ele é irritante, arrogante e desperdiçou os recursos da Torre Mágica sem fazer nenhuma pesquisa. Só que assim, uma loirinha dá oi para o Oscar Crucian e pergunta se ela pode fazer algumas perguntas. E ela fala que os métodos de produção da Torre Branca foram perdidos. Então como eles farão um medicamento? Mas o Oscar diz que já recuperou todos eles. E eles perguntam se é realmente sério. E ela fala assim então, os efeitos do antídoto foram comprovados. E o Oscar fala que sim, e também foi feito um contrato com uma ordem. E ela fala que então deve valer uma fortuna. E se o método de produção vazasse, porções de carne seriam uma piada. E ela pergunta por quê ele está confiando a eles, a ponto de compartilhar essa informação. E o Oscar fala que será honesto, e diz pra eles que não sabe porque eles continuam na Torre Branca. E aquela garota bem puta pergunta se então essa é a atitude de alguém pedir um favor a eles. E ela vira ali, foi uma perda de tempo. E ela não sabe qual é a intenção do gênio em dizer algo assim. Mas não tem uma única pessoa ali que deveria ouvir isso. Só que o Oscar fala que sabe os sacrifícios que eles fizeram pela Torre Branca. E ela pergunta como assim. E o Oscar chama ela de Lena White, maga de nível 5 de 25 anos. E por conta do seu talento e juízo, 7 empresas, incluindo a Torre Vermelha, tentaram recrutá-la, mas ela rejeitou todas elas. E o Arok Drian, um mago de nível 5 de 26 anos. O Palácio Real, como reconhecimento para suas habilidades de artes marciais místicas, ofereceram para ele a posição de mago real, mas ele recusou. E o Descartes, um mago de nível 5 de 26 anos. A Academia Imperial ofereceu a ele a posição de professor 4 vezes, mas ele recusou todas elas. E também a Sophia Rose, uma maga de nível 4 de 23 anos. E por conta das suas habilidades alquímicas criativas, a Torre Dourada tentou recrutá-la, mas ela recusou também. E além daqueles que ele mencionou, outros receberam propostas parecidas. E se uma oferta dessas fosse feitas para ele não sabe se conseguiria resistir, mas nenhum deles abandonou esse lugar. E se ela pergunta os anciões sabem dessas informações? E o Oscar fala que sim, mas eles não tiveram escolha além de fingir que não sabiam, pois não queriam prejudicar todos eles. E a Torre Branca está encarando o pior inverno que eles já enfrentaram. E nessa situação, mesmo que eles pudessem ter ido para outro lugar mais aconchegante, eles escolheram ficar nesse frio. E se ele não pode confiar em pessoas assim, em quem mais ele confiaria? E mesmo se eles não quiserem, ele não tem o que fazer. Enquanto o Frank lá atrás fala que essas são lágrimas de crocodilo. E ele fala que eles, magos de baixo nível, terão que se matar de trabalhar para fazer então. E o Frank pergunta se isso é indireta. E se ele coloca o seu óculos, e aquela garota só observa ele. E ela vai na sua direção e pergunta se então eles só precisam colocar esses óculos. E depois de um por um, vai até ele, aceitando o trabalho. E o Frank pergunta para ele que quem diria que o Oscar convenceria eles com apenas palavras. E eles perguntam se ele está sonhando. Enquanto o nosso garoto diz que o sonho desses não é ruim. E se ele falar para todos que gostaria de avisar que a carne não é de porco. E eles ficam bem tristes, pensando que é frango então. Mas ele fala que é bife. E eles ficam muito felizes e começam a comemorar, porque finalmente vão comer o bifinho no almoço. E assim foi dito que as vacinas e os antídotos foram produzidos com sucesso, alcançando 140% do objetivo original. E depois de uma semana, o nosso garoto vai até a estufa e só vê algumas pétalas e uma folhinha no meio. E ele percebe que então esse é o velho Walter. E ele deve ter voltado. E ele tem certeza que o vice-mestre da torre o arrastou de volta para lá. E se ele começa a ler os jornais, e lá diz que o território de Vince anuncia o fim da pandemia 2 dias após a distribuição do antídoto da gripe cadena. E foi um sinal mostrando o começo da ressurreição da Torre Branca. E foi um pedrinho jogado no mercado de poções que está criando ondas enormes. E o Oscar Crucian foi indicado para o prêmio de paz desse ano. E nas palavras da Torre Mágica, foi dito que foi tudo graças à deusa. E assim o apoio nacional do arcebispo Baldium está decolando. E ele pensa que as coisas estão indo de acordo com seu plano. Mas assim o Frank vai até ele, falando que é incrível. E os pedidos de vacina estão chegando aos montes. E ele pergunta se ele viu a lista. E os territórios do norte, a ordem e até a família imperial. E ele fala que com certeza eles conseguirão milhões de bells facilmente. E o Oscar fala que é claro, se você se importa com a vida, então é claro que precisa de uma vacina. Mas o Frank pergunta se alguma hora isso não vai diminuir. E o nosso garoto fala que ele é mais esperto do que parece. E ele sabe que essa demanda não vai durar para sempre. E o Frank pergunta pra ele se ele tem cara de idiota e quem compraria vacinas depois que as vacinações acabaram. E a próxima epidemia pode ocorrer há dezenas de anos. Só que o nosso garoto diz que ele não precisa se preocupar com o dinheiro, pois ele fez uma poção que sempre estará em demanda. E o moleque fala que então ele não recuperou só uma, e ele tinha realmente um plano. E pergunta se por acaso são as lágrimas de estrela. Mas o Oscar fala que não, e as poções que eles venderão serão inferiores e intermediárias. E ainda não é hora para uma poção dessas. Pensando que as lágrimas de estrela, a mais famosa das poções de recuperação da Torre Branca, é uma poção milagrosa que dizem poder trazer os mortos de volta à vida. E ela causará efeitos incríveis quando for liberada. Mas ele pensa que para produzi-la agora, só fará os desgraçados tentarem roubar o método de produção. E ele está seguro que dessa vez, ele conseguiu usar o arcebispo de escudo. Mas eles precisam aumentar a força da Torre Branca primeiro. E dele fala que é ótimo, e agora que ele falou, ele deve reunir os materiais para essas poções. E o Frank fala que então, ele não deveria ter dito nada. E daí o Oscar diz que ele quer que ele procure por folhas de látuns, caule de pisson e outras coisas. Mas o Frank surpreso pergunta como assim? E só essas duas serão difíceis de achar. E o Oscar pergunta o que ele tá falando. E ambas são especialidades de Sirin. Mas o moleque pergunta quanto assim. Isso já faz muito tempo. E já fazem anos que os campos onde eles cresciam já acabaram. O que choca muito o nosso garoto, perguntando como assim. E assim os dois foram em direção àquele campo, com o Frank perguntando se está maluco. E se ele realmente tinha que vir pessoalmente, só porque não acreditava nele. E até o cara da carruagem falou que ele não poderia ir mais longe dali. E eles tiveram que ir a pé, por 10 milhas de distância. Só que o Frank perguntava, como assim 10 milhas? Pois essa medida desapareceu há 18 anos atrás. E o Oscar pergunta como assim? E se eles realmente não usam mais milhas? Mas aquele cara pergunta do que ele tá falando. E as unidades de medida de distância foram unificadas em metros desde a guerra. E ele fica pensando que realmente eles estão acabando com tudo do
passado. E já que as milhas acabaram, todos aqueles cálculos que faziam parte da diversão também se foram. E ele fica bem triste por isso. Só que o Frank diz pra ele que ele viu uma cabana bem ali. E assim, eles vão até a cabana. E o Frank pergunta se tem alguém lá dentro. Mas um cara abre a porta e pergunta se ele realmente andou o caminho todo até ali. E o Frank fala que sim. E eles disseram que a carruagem só poderia ter a entrada. Só que para surpresa dos dois, eles iam alguns carros bem nas suas costas. E os carros passam pela sua plantação, sem se importar com nada. E um carinha de óculos para e fala para o dono se agora dá vontade de vender as suas terras. E se o velho sai de casa? E esse cara é bem vestido. Pergunta se já não é hora de parar de ser tão teimoso. Mas o cara fala que nem pensar. E nem se ele dissesse que daria pra ele um castelo. Só que o cara chama ele de dono e fala que se eles fizerem de difícil assim, só vai funcionar nos próximos dias. E esse cara é o empreendedor Devor Powell. E ele pergunta se ele continuar vivendo assim, quem vai reconhecê-lo quando ele morrer. Mas o velho fala que isso não é da sua conta. E ele é o herborista Ivan. E daí o carinha fala, ele está falando isso para o seu bem. E só pede que ele venda logo. Ele poderá aproveitar o resto da sua vida bem confortavelmente. E assim que começarem a aparecer as fábricas em volta, o valor dessa terra vai cair no fundo do poço. Mas o velho fala que realmente é engraçado, porque enquanto ele estiver ali, não haverá permissão para construir nenhuma fábrica. E o velho só encara ele. E depois ele se vira e fala que vai embora agora. E fala que certo, ele acaba atropelando algumas plantas no caminho. E esse valor deve ser justo para compensar, jogando algumas notas pra ele. E ele sai, destruindo mais uma vez a plantação. Enquanto no carro ele pergunta se as roupas daqueles caras perto eram da Torre Branca. E o que aqueles mendigos desgraçados estavam fazendo ali. Mas o cara na frente veio atrás das ervas. E ele veio dizer que eles ganharam muito dinheiro recentemente com a vacina. E aquele cara pergunta como assim, que vacina é essa? E ele pede que ele leia. E ele lê no jornal. Fala que eles realmente são desgraçados. E bate com o jornal na cabeça daquele cara, perguntando por quê. Ele só ouviu falar disso agora. Pensando que se o velho conseguiu o apoio da Torre Branca, então ele vai continuar recusando a vender pra ele por alguns anos. E isso não pode acontecer. E está ficando cada vez mais difícil pagar os juros dos seus empréstimos. E ele fala pra aquele cara que se ele não tinha falado que conhecia alguns mercenários e ele quer contratá-los. E o cara pergunta pra que tipo de serviço. Mas eu queria falar que isso é óbvio. E bate com o jornal na cabeça dele. E fala que isso podem fazer parecer que ele desapareceu primeiro. E uma terra sem dono irá ao leilão. Então eles poderão comprá-la. Pensando que vai ser meio suspeito. Mas também, ele tem gente o apoiando. Mas aquele cara pergunta enquanto os magos da Torre Mágica. E ele fala que se eles intervirem é só matá-los. Mas o cara fala que será difícil se as 4 principais torres mágicas se envolverem. E aquele velho Ivan. Mas o cara pergunta o que poderia acontecer. E a frase as 4 principais torres mágicas já está velha. E a Torre Branca já está com o pé na cova. E ela não tem o que fazer. E agora à noite, o Frank fala que acha que o velho herborista é um bom homem. Ele deixou eles dormirem ali porque já estava tarde. E até ofereceu pra eles comida. E o nosso garoto fala que sim. Enquanto lembra de tarde, com o carinha falando que já era tarde, eles poderiam dormir ali. Mas o Frank perguntava se não tinha problema. Mas ele dizia que era leal à Torre Branca. E o nosso garoto se perguntava como assim. Só que o Frank, curioso, pergunta quem era aquele cara. E o Ivan diz que ele se chama Devor Powell. E ele abduze e ameaça. E até mesmo mata para atingir os seus objetivos. E ele começou a comprar todas as terras nessa área 3 anos atrás. Com exceção da sua. E diversos herboristas saíram de Siren, o desapareceram e nunca mais voltaram. E o Frank pergunta como é que aquele cara poderia ir tão longe assim. Só que Ivan diz que ele quer transformar esse lugar na maior área industrial do continente. E o Oscar pergunta como ele aguentou tudo isso. E o velho diz que esse desgraçado não pode mexer com ele, pois é ele quem está em desvantagem, pois ele é o ativo cultural humano de cultivo de ervas. E esse o Frank diz que então ele recebe proteção da família imperial. E o Ivan fala que sim, e foi por isso que ele conseguiu sobreviver. Só que o Oscar fala que ele poderia ficar incrivelmente rico se vendesse essa terra. E pergunta por que ele não fez isso. E o velho fala que a resposta é óbvia. É porque ele ama essa terra. E esse lugar é sua casa desde quando ele nasceu. E continuará sendo até o seu último suspiro. E o Oscar fala que ele é realmente um bom homem. Mas o Frank fala que as estrelas também são mais brilhantes ali. E ele tem realmente inveja. E o nosso garoto pergunta do quê? E ele fala que ele sabe. Ele sempre se perguntou como seria viver uma vida incrível. Mas um gênio como ele não deve entender como ele se sente. Só que o Oscar diz que ele é bem impressionante por si só. E o Frank agradece pelas palavras vazias. Só que para surpresa dele, o Oscar diz que não são palavras vazias. E ele não é o tipo de cara que se elogia sem motivo. Enquanto eu penso que honestamente, ele não sabe por que o jovem Oscar disse no seu diário que esse cara era problemático. E ele fala pra ele que eles poderiam ver as estrelas no meio de Síria antigamente. Mas ele pensa que agora que está tão claro com os postes de luz, eles não podem mais vê-las. E a escuridão inconveniente da época, na verdade, era meio romântica. E o Frank pergunta há quanto tempo foi isso? Mas ele pergunta e quantas indústrias de ervas de Siren, se eles realmente podem revivê-las. E o Oscar fala que não acha que isso seja impossível. E eles precisam entrar em detalhes com o ancião amanhã. Só que para surpresa dele, ele sente algo estranho. E o Frank pergunta o que houve. E ele fala que tem pessoas ali. E são 4 no total. Só que o Frank diz que não sente nada. Enquanto o nosso garoto pensa que o nível do Frank tem bons sentidos com mana, mas não consegue sentir. E com certeza eles não vieram ali com boas intenções. E ele manda ele levantar e se preparar para receberem os seus convidados. E agora correndo, um carinha pergunta o que mudou. E ele recusou quando ofereceram para matá-lo. E aquele covarde do Devil Powell diz que seria difícil lidar com as repercussões. Mas o velho pergunta quem liga. E se alguém paga eles, então eles fazem o que devem. Só que logo atrás deles, um cara manda eles pararem de conversar e não abaixarem a sua guarda. E essa é a gangue do Jack Pistoleiro. E o carinha fala que pode ter um mago. Mas o velho diz que eles são da Torre Branca. E isso é um alívio. E seria complicado se fosse de outras torres. Mas o moleque na sua frente espera que eles estejam ali, pois ele quer tentar enfrentar um mago. E ele pergunta para o seu líder se ele deve entrar. Enquanto ele pensa que está quieto, e o velho já deve estar dormindo. E assim que ele abre a porta, ele vai em direção ao velho com a faca. E pensa que é muito entediante, pois vai ser muito fácil. Mas ele se pergunta o que é aquilo. E quando ele olha, ele percebe que tá ferrado. E ele se vira rapidamente. Só que o Oscar fala que é tarde demais. E com meio que um peteleco, ele ativa a bala de vento, atravessando bem na cabeça daquele cara. E ele percebe que então o feitiço é bem útil. E essa bala de vento foi algo que o
jovem Oscar notou como um dos feitiços de reinterpretação de magia básica, e é um feitiço de ataque que utiliza os princípios de uma arma através da magia do ataque de vento da Torre Branca. E ele pensa que é mais letal do que ele esperava, e pelo visto, só sobraram 3. E já abrindo a porta, ele encara aqueles 2. E o cabeludinho pergunta o que ele fez com o Max. E o nosso garoto diz que ele está dormindo, mas ele acha que ele vai dormir por muito tempo, ou talvez para sempre. E o velho fala que ele é um desgraçado patético, e é por isso que ele falou pra ele não baixar a sua guarda. Só que o líder deles diz pra ele dizer a localização do herborista, então eles não ficarão ressentidos com a morte do Max. Enquanto o Oscar pensa que eles não estão caindo nas suas provocações, e estão só evitando lutas desnecessárias, e são realmente profissionais. E ele fala que eles podem ficar ressentidos, mas o líder deles diz que se ele quer ver sangue, então ele deve matá-lo, ordenando o velho a ir pra cima dele. Só que rapidamente o Oscar ativa sua barreira, e depois que ele desvia do ataque do velho, o velhote dá uma risadinha, e fala que ele é realmente impressionante. Só que ele fala que mais, ele não sabe que a sua arma é uma arma única, e esse rapidamente a sua lança vira 2 lâminas. E o velho fala que é realmente uma pena, mas isso acaba agora. Só que o nosso garoto com o dedo levantado fala que isso é mais expediente do que ele imaginou, e com mais um peteleco, ele atira 2 bolas nas armas do velho, enquanto ele pensa que isso é impossível, e apesar de tê-lo pego desprevenido, ele não está chocado, e ao invés disso, ele atirou nele de uma forma sofisticada, e rapidamente suas armas são destruídas. E o nosso garoto fala que uma arma única dessas não é nada, e ela nem é tão nova assim. Só que para surpresa dele, ele sente algo no seu corpo, e rapidamente dá uns passos para trás, enquanto o velho fala que recuar depois de vencer, ele deve estar brincando com ele. Só que para surpresa do velho, bem atrás de sua cabeça, tem uma arma apontada, e simplesmente a sua testa é perfurada, e essa bala atravessa a cabeça do velho e vai até o nosso garoto, mas ele consegue se proteger por conta do seu escudo. Só que por pouca bala passou de raspão por ele, e aquele cara lá atrás fala que é realmente uma pena, e ele teria matado se ele tivesse baixado a sua guarda um pouco mais. Enquanto Oscar pergunta se ele não era o seu colega, mas o cara fala que mais precisamente era o seu subordinado, o que é fácil de substituir. Enquanto Oscar pensa que a polícia criminosos são terríveis, e ele pergunta que tipo de brinquedinho é esse, e aquele cara fala que ele ficaria triste se ouvisse ele chamá-lo de brinquedinho, e ele só deve saber que foi caro pra cacete. Só que o Oscar fala aceleração, aprimoramento e penetração, e são os 3 feitiços aplicados nessa arma, e ele pergunta se ele acertou, o que surpreende muito aquele cara, perguntando como ele sabia, e o Oscar fala que é porque ele não conseguiu bloquear, e o líder deles fala que ele é arrogante, mas tem talento pra isso. Ele pergunta por que ele não trabalha com ele, pois ele será bem pago, só que o Oscar fala que não, e aquele cara pergunta por que não, enquanto nosso garoto diz que ele sentiria cócegas na sua nuca, e aquele cara começa a dar risada falando que é verdade, e fala que então, eles não precisam mais conversar, e já começa a meter bala no Oscar, enquanto nosso garoto agachado se pergunta em que estado o antigo mestre da Torre Mágica se encontra agora. É realmente patético, e ele pensa que já que suas balas de vento são mais lentas do que a dele, um confronto direto é desvantajoso pra ele, e ele só tem metade da sua mana, e não pode fugir pra sempre, e a única abertura desse cara é o tempo que ele demora para recarregar, e depois de atirar 2 vezes, ele para pra recarregar, e depois de 1.4 segundos, ele ataca novamente, e aquele cabeludinho pergunta pra onde o ratinho foi, enquanto Oscar pensa que tem uma bala sobrando. Então, se ele acabar com isso dentro de 1.24 segundos, ele vai conseguir finalizar esse cara, e dessa maneira ele usa magia acelerar, e já corre rapidamente pras costas daquele cara, enquanto ele fala que então ele está ali, e o Oscar vai avançando com seu escudo, e o cara fala que ele é bem rápido, e já aponta sua arma, já começa a atirar nele, com a mira precisa, e fala que então esse é o seu fim, e depois que ele atira, a bala se aproxima do escudo do nosso garoto, enquanto aquele psicopata fala que acabou. Só que para surpresa dele, o Oscar conseguiu desviar, e confiante ele avança para cima dele, enquanto o assassino se pergunta como isso é possível, e se esquivar disso, só com efeito de aceleração, deveria ser impossível, mas ele percebe que foi o escudo. Só que rapidamente, o nosso garoto aparece bem na sua frente, com a sua bala de vento, e aquele cara pergunta como um mago inferior como ele pode superar a sua arma. Só que dessa maneira, o nosso garoto lança sua magia, e pergunta se ele entenderia se ele mesmo explicasse. E depois que o cara vai de vala, o Oscar fala que de qualquer forma, ele usou uma arma irritante, e nela tem escrito Trindade, que seriam aceleração, aprimoramento e penetração. E ele percebe que essa arma é incrível, afinal, foi bem difícil pra ele, e já que ele usou redução de fricção e aprimoramento de durabilidade interna do escudo de vento, o exterior é flexível, mas o interior era duro, e é por isso que ele conseguiu deslizar aquela bala. E ele pensa que quando eles voltarem pra Torre Branca, ele vai fazer essas pesquisas para conseguir maneiras de revidar contra as armas modernas. E é claro, antes disso, ele precisa salvar o Frank e o Ivan, enquanto ele pensa que haviam 4 pessoas desde o início, e ele já acabou com 3, então só falta uma, o que está com o Frank. E assim um dos assassinos vai encarando o Frank e o Ivan, e o Frank rapidamente mandou Seal ir embora, mas o velho pergunta enquanto a ele, só que o moleque diz que vai ficar bem porque ele é bem forte, e fala que não consegue lutar direito com ele ali, e fala que alcança ele depois, e sim o velho vai embora, mas aquele assassino diz pra ele tomar cuidado, pois suas mentirinhas são comoventes, e ele pergunta se ele gostou da despedida, e o Frank pergunta porque ele não foi atrás do Ivan e veio atrás dele, e aquele assassino pergunta quem é ele, e ele mandou o velho embora, achando que ele iria atrás dele, só pra ele sobreviver, enquanto o Frank só encara, enquanto aquele cara diz que o velho é o seu objetivo, mas ele sempre ficou curioso com o que tem de tão especial para as pessoas terem tanto medo dos magos das 4 principais torres mágicas, então agora ele quer ver quem mata o outro primeiro, já avançando pra cima do Frank, enquanto o garoto ativa o cortador de vento, mas aquele cara bloqueia falando que é fácil demais, e ele fala que isso é mais divertido, já vai atacando com a sua espada bem no seu peito, e ele começa a dar risada falando que já acabou, e se isso realmente é tudo que as 4 principais torres mágicas podem fazer. Só que ele fica chocado, se perguntando que barulho é esse, e que sensação estranha é essa, mas quando ele percebe, o Frank agarrou a sua espada e rapidamente cortou seu pescoço, e aquele cara cai no chão com o Frank pedindo por perdão, falando que ele tem uma constituição um pouco especial, onde basicamente, onde esse pode deveria ter atravessado, não aconteceu
aconteceu nada, e só tem um vácuo. E após ele matar o assassino, ele corre até ele e pensa que ele fez uma bagunça, mas logo do seu lado nossa garota aparece, só observando ele, e pensa que o Frank é um mago especial, e com um deus do vento ainda por cima. E quem diria que o Frank teria magia pra se tornar parte do seu corpo como um vento, e já que os ataques físicos não funcionam nele, é uma habilidade muito forte, que não pode ser enfrentada sem magia ou sem espada de Ki. E até ele, o mestre da Torre Mágica, só viu isso em livros antigos. E esses registros eram só sobre o sétimo mestre da Torre Mágica, um mago especial que se dizia ter uma magia inata. E ele nunca imaginou que o Frank teria recebido o deus do vento dele. E assim ele aparece pro Frank, o que deixou o garoto muito assustado, falando que ele o assustou muito. E o nosso garoto diz que ficou preocupado com ele, mas fala que ele fez um bom trabalho. Mas pergunta aonde ele deixou o Ivan para estar se vangloriando assim. E o Frank percebe que não sabe onde está o Ivan, e só vai gritando procurando por ele. Enquanto nosso herói pensa que esse cara, se ele treiná-lo bem, as suas habilidades podem superar dezenas de magos superiores. E ele aponta para o lado e fala que ele sente a sua energia vindo dali. E agora ao amanhecer, o Ivan vai agradecendo o Frank, pois se não fosse por eles, ele nunca viveria até o amanhecer. E o Frank envergonhado fala que não foi nada. Só que o nosso herói diz que ele acabou deixando um dos espadachins fugirem, e se não fosse por ele, teria sido péssimo. E o Frank pergunta como assim, enquanto o nosso garoto explica que ele tá dizendo que se não fosse por ele, eles dariam com problemas. O que deixou o Frank muito mais envergonhado ainda. E daí o Frank pergunta se então agora, tudo finalmente acabou. Mas o Ivan fala que não exatamente. E ele não é o tipo de desgraçado que desistiria só por causa disso. E se assassinato não funciona, ele achará outra maneira. E o Frank pergunta por que ele tá obcecado por essa terra. E o Ivan diz que essa é a melhor terra em Siren, e também é maior, e por isso a localização é perfeita. E a fertilidade das terras de Siren decaiu bastante nos últimos 8 anos. Isso foi resultado das fábricas de itens mágicos na região oeste, jogando seu esgoto e poluentes no rio Bolf todo santo dia. E se ele começar a construir fábricas mais próximas dali, pode chegar um dia onde resistir seja inútil. E ele continua falando que já a fertilidade das terras de Siren nunca poderá ser recuperada, então ele não teria energia para cultivá-las ali. Só que para surpresa do Ivan, o nosso garoto diz que tem uma pergunta. E ele fala que essa lealdade de Torre Mágica que ele mencionou ontem, ele quer saber se tem relação com a promessa com Reynold Eels, o quarto mestre da Torre Mágica. E o Ivan confuso pergunta se ele sabia sobre isso. E o nosso herói fala que sim. E ele fala que é uma história sobre os herboristas de antigamente. E há muito tempo atrás, a opinião sobre os herboristas era bem diferente. E alguns até os chamavam de bruxos, já que a maioria fervia ervas desconhecidas numa panela para vender. Então os herboristas evitavam os olhares dos outros e viviam como nômades. Então apareceu um salvador que os acolheu. E o homem era famoso por sua sabedoria. E ele era o Reynold Wales, o quarto mestre da Torre Mágica. E ele falou para eles virem para Siren, pois aquele lugar virará o lar eterno deles e dos seus descendentes. E ninguém irá menosprezá-los naquela terra. E depois que ele fala isso, o Ivan fala que ele disse algo bem comovente. E o nosso herói diz que ele leu isso num livro. Enquanto pensa que na verdade, ele viu isso num livro velho, que é entregue apenas aos mestres da torre. E o Ivan fala que no fim, todos os herboristas do continente começaram a se reunir em Siren. E foi a primeira vez que aqueles nômades tiveram lá. E o Frank fala que então a Torre Branca. E o Ivan interrompe e fala que sim, a Torre Branca presenteou seus ancestrais com orgulho e um lar. E como ele poderia abandonar a Torre Branca dessa forma? E o nosso garoto encara bem feliz. E Silvia agradece ele por todo o seu trabalho duro. E a Torre Branca estará agora do seu lado, mais uma vez. O que surpreende muito Ian, perguntando de que forma. E o Frank fala que se a família imperial descobriu que o recurso humano foi atacado, eles cuidariam disso imediatamente. E o Ivan diz que não sabe se a família imperial teria tempo para isso. E ele não pode sair dali. E a família imperial é minuciosa com seu trabalho. E por conta disso, ela também é lenta. E se o Devor lançar um ataque em massa durante esse tempo, a família imperial não poderá responder. Só que o nosso garoto pede para ele não se preocupar, pois a família imperial vai se mover na velocidade da luz. E o velho pergunta como assim e do que ele tá falando. E o nosso garoto só fala que porque hoje é o dia que ele assina o contrato com o tratamento da gripe cadena com a família imperial. E agora no escritório do Devor, o velho fala para o seu empregado começar a guardar todo, pois ele vai embora. E eles realmente estragaram todo, ao ponto de levá-lo à falência. E depois que eles fugirem, ele fala que vai acabar com ele. Só que para sua surpresa, vários guardas entram no seu escritório, mandando que ele não se mexa. E esse é o líder deles fala que ele é o superintendente sênior Walker, do Ministério Imperial, da Agência de Assuntos Internos de Segurança Nacional. E o Devor pergunta por que o superintendente sênior está ali na sua casa. E o líder diz que então ele é o Devor, e ele está preso por tentativa de homicídio, chantagem, posse de propriedade legal e danos para um recurso humano cultural. O que surpreende muito o Devor, falando que ele pegou o cara errado. E ele é um homem de negócios legítimos. Mas o superintendente fala que eles julgarão isso mais tarde, e ele deve calar sua boca agora e caminhar com eles. E o Devor pensa que isso é droga, e ele não pode lidar com isso sozinho. Ele só pode achar um jeito de fugir e entrar em contato com aquela pessoa. E assim esse vilão com seu charuto, pergunta se pelo menos ele poderia fumar o seu último charuto. E o superintendente o encara, e se manda que eles o algemem agora e levem-no o mais rápido possível. Enquanto ele começa a gritar que eles estão cometendo um erro, e se ele sabe quem é o seu apoiador. E o superintendente fala que não sabe, mas ele fala que o seu é o imperador em pessoa. E ele pergunta se talvez o seu apoiador seja mais importante do que sua majestade. O que choca muito o Devor, pensando que isso é impossível. E depois que ele vai embora, o superintendente começa a fumar o seu charuto e fala que criminosos desgraçados até que tem um gosto bom. E o seu assistente do lado fala que tem uma pergunta e pede pra ele contar quem é esse cara, para eles terem agido logo no primeiro dia, pois ele acha que isso é a primeira vez. E o superintendente diz que essa ordem veio de cima. E o carinha pergunta como assim de cima. E o seu chefe diz que o seu imperador ama muito a Torre Branca. E o assistente pergunta o que isso significa. E o superintendente fala que é um assunto de adulto, enquanto pensa que não sabe porque ele gosta tanto deles. E é verdade que antigamente eles fizeram conquistas heróicas, mas já fazem 20 anos. E mesmo que solte um pássaro ferido em um lugar alto, a única mudança será a velocidade da queda. E objetivamente falando, a Torre Branca não tem capacidade ou direito de receber esse tratamento agora. E ele pergunta para o Dolan quantos anos ele tem. E o Dolan fala que irá fazer 23 esse ano. E o líder fala que então ele tinha 3 anos há 20 anos atrás. E ele tinha 12 anos na época. E quando a humanidade conquistou a verdadeira liberdade, depois de vencer a guerra contra os demônios, ele se pergunta que tipo de existência era a Torre Branca naquela época. E
e os superiores ainda se lembram deles daquela época e não conseguem largar as suas expectativas. E assim ele fala que agora eles irão, pois eles ainda têm que visitar um certo lugar. E o assistente pergunta como assim. Ele pensou que tinha acabado por hoje, mas o superintendente fala que felizmente não. E o assistente pergunta qual é o seu destino. E o seu chefe fala para os outros cuidarem do resto e voltarem para casa. E eles irão para o oeste agora. Eles irão ordenar que as fábricas perto do rio Bolf parem de expelir os seus poluentes ilegalmente, enquanto pensa que isso foi algo que ele adicionou pessoalmente, mesmo sem saber de nada sobre a Torre Branca. E esse Orca Crucian e o Frank Sirius. Essa é a sua forma de retribuir por acabarem com a gangue do Jack, o pistoleiro. E o assistente lá atrás pergunta se eles não podem comprar comida antes. E o chefe fala que não, eles irão comer depois. E assim o Oscar fala que o Frank fez um bom trabalho, enquanto o Frank pergunta o que ele vai fazer agora e se ele quer uma bebida. Só que o nosso garoto diz que ele está indo relatar ao vice-mestre da torre e se ele quer vir junto, mas o Frank fala que não e só vai ir agora, enquanto o vice-mestre aparece lá atrás chamando pelo Frank e pelo Oscar. E o Frank nervoso fala que tem que ir agora, então eles se veem depois. E o Riley se aproxima e fala que pensou ter visto o Frank e talvez ele tenha se enganado. Só que o Oscar fala que sim, mas ele acabou de sair, pois tinha um assunto urgente. E o Riley fala que supõe que tenha sido urgente mesmo, mas ele fala que enfim, ele realmente resolveu outro dos grandes problemas. E ele ouvirá o relatório no seu quarto. E nosso garoto fala que sim, ele já estava a caminho. E no elevador, o Oscar só vai carando o velho e se perguntando se tem algo de errado. Enquanto o velho pergunta se o Frank falou alguma coisa. E nosso garoto fala que não, e pergunta o que é, e se tem algo de errado com ele. E o vice-mestre fala que recebeu a mensagem da família Sirius, dizendo que queria adotar o Frank. E nosso garoto pergunta como assim, e se ele realmente vai deixar a Torre Branca, e se ele concordou com isso. Mas o velho fala que não tem certeza. E eles disseram que terminaram de falar com ele, e então ele não conhece os detalhes, o que deixa o Oscar bem surpreso. E agora no quarto do Frank, alguém bate na porta, e o Frank fala que pode entrar. E quem entra o nosso garoto, perguntando quem é Grance, e como assim filho caçula da maior companhia comercial do Império. O que surpreende muito o Frank, perguntando se ele realmente ouviu todo. E o nosso garoto pergunta se ele realmente vai sair da Torre Branca. E o Frank pede desculpas por não ter avisado antes. E é meio difícil quando ele está sombrio, e ele precisa voltar para sua posição, e ajudar na companhia e também se casar. E o nosso garoto pergunta como assim se casar, e quando ele teve uma namorada. Mas o Frank fala que aparentemente ela é uma boa pessoa, e ela veio de uma boa família, então isso ajudará bastante. E o nosso garoto pergunta se ele está bem com isso. E o Frank fala que ela é bonita e também legal, e tem uma boa família, e porque ele não estaria bem com isso. Só que o nosso garoto diz que não fala do casamento, mas ele fala de desistir da magia, o que choca muito o garoto, que pergunta pra ele o que ele pode fazer então. O seu talento só chega a esse ponto. E honestamente, ele pensou que era especial, e pensou que indo para mais fraca das torres mágicas, ele poderia pelo menos vir uma pessoa importante. Mas depois de vir, não foi isso que aconteceu. É só que ele não consegue encarar a realidade. E ele mal consegue ganhar alguma coisa. E ele compreende a perspectiva da sua família de voltar para a companhia. Só que o nosso herói interrompe falando bem sério. E o Frank nervoso pergunta por que ele tá falando assim. Isso é porque ele chamou a Torre Branca de fraca. Só que para surpresa do Frank, o nosso garoto diz que ele é uma pessoa talentosa. E o Frank envergonhado agradece ele e fala que ouvir isso de um gênio antes de ir embora é algo realmente bom. Só que o Oscar diz que está falando sério e pergunta se ele quer tentar virar alguém mais importante. Só que nesse momento alguém entra no quarto chamando pelo Frank. E o Frank fica assustado, percebendo que é o seu irmão. E o irmão dele olha para o nosso garoto e fala que então ele é um colega do Frank. E ele fala para o seu irmão que ele tem 5 minutos. Então ele deve descer o mais rápido possível. E ele estará esperando lá fora. E depois que ele sai do quarto, ele fala que então ele deve dar o seu último adeus. Só que o Oscar para ele e pergunta o quanto ele quer para o Frank ficar ali. E o irmão dele pergunta quem é ele para perguntar algo assim. E o nosso garoto diz que é o Oscar Crucian, um amigo dele. E o irmão do Frank fala que então ele é o mago que fez o remédio. E ele é o Clancy Sirius, o irmão mais velho desse tolo, o primogênito da família Sirius, o vice-líder da companhia comercial. E o nosso garoto diz que oferece um acordo ao Clancy Sirius. Só que o Frank manda ele parar com isso. Mas o irmão diz que ele é realmente prudente. E ele ouviu dizer que ele era um gênio, e talvez seja por isso. E ele pergunta como uma criança ousa pedir um acordo com a família Sirius. E o nosso garoto animado fala que não será um acordo ruim para nenhum dos dois. E ele vai transformar o Frank em um dos melhores magos da Torre Branca em apenas 2 anos. O que surpreende muito o garoto. E o nosso herói diz que a longo prazo isso será de grande benefício para a família. E o Clancy diz que um grande mago de uma das 4 principais torres mágicas em 2 anos. Isso é algo a se pensar. Mas qual seria a penalidade por falhar? E o Oscar só diz que vai entregar os lucros das vendas de vacina da gripe cadena dos próximos 50 anos para a companhia comercial Sirius. E o Clancy pergunta se ele realmente tem autoridade para fazer isso. E o nosso garoto diz que terá o vice-mestre da torre como a sua testemunha. E o Clancy fala que ele realmente está indo longe por esse seu irmão mais novo. E eles perguntam se realmente vale a pena ou é só por amizade. Só que o Oscar fala que obviamente é porque ele vale a pena, o que surpreende muito o garoto. Enquanto o nosso garoto explica que ele tá planejando fazer a Torre Branca recuperar sua reputação em até 5 anos no máximo. E a vacina e os medicamentos são simplesmente o estopim para avisar todos do começo disso. E para isso ele precisa urgentemente do Frank Sirius. E ele é o que ele precisa na Torre Branca, que ele tem em mente. E o Clancy fala que ele é bem jovem, mas como comerciante, ele não tem motivos para não aproveitar a inocência do oponente. E ele fala que ao invés disso, ele colocará uma condição. Só que o nosso herói diz que ele acha que a sua oferta já é bastante boa. E o Clancy fala que também acha, mas ele esqueceu de uma coisa. Os comerciantes humanos valorizam a confiança acima de tudo. E ele não faz acordos com qualquer um, então ele precisa provar o seu valor. Ele tem um cavaleiro de nível 5, servindo ele como guarda. Então amanhã ao meio-dia, ele deve enfrentá-lo e provar as suas habilidades. E só assim aceitará o seu acordo. E o nosso herói fala que ele tá dizendo que ele quer que ele enfrente seu cavaleiro, mesmo sabendo que ele é um mago de nível 2. E o Clancy fala que então, ele colocará a condição dele não usar a espada de Ki. Enquanto o nosso herói pensa que ele basicamente tá dizendo pra ele desistir do Frank. E a família com que eles querem se juntar não deve ser qualquer família. E o Clancy simplesmente sai do quarto e fala que até mais. Ele quer vê-lo no meio-dia amanhã. E se ele não aparecer, ele vai entender que ele desistiu. E depois que ele vai embora, o nosso herói pensa que ele teria problemas enfrentando o nível 5. E o Frank fica muito surpreso perguntando o que ele vai fazer. E manda ele cancelar agora, pois ele pode convencê-lo. E daí o Frank diz que o Clancy fala isso porque ele quer acabar com a sua raça, porque ele está irritado. Só que para a surpresa do Frank, o nosso herói fala que acha que é possível. Só que o Frank
Frank pergunta como assim, um nível 2 contra o cavaleiro nível 5. Só que o Oscar fala pra ele que talvez um mago nível 4 conseguiria. E o Frank pergunta como assim nível 4? E se ele realmente tá dizendo que vai chegar no nível 4 em apenas um dia. Só que o Oscar diz que isso seria impossível até mesmo pra ele. E ao invés disso, é possível transformar um mago parado no ápice do nível 3 em um mago de nível 4. O que surpreende muito o Frank, enquanto o nosso garoto explica que o seu irmão não falou que ele teria que ganhar pessoalmente. E ele diz que ele tem que provar as suas habilidades. Então ele pode simplesmente mostrar a eles que ele pode fazê-lo ficar mais forte. Então ele vai transformá-lo em um mago de nível 4. Então ele deve lutar por ele. E agora na sala de treinamento, o Frank fala que não sabe o que eles podem fazer em apenas um dia, o que ele não conseguiu fazer nos últimos anos. Só que o Oscar fala que é possível, que ele deve confiar nele. Então agora ele deve ficar parado, relaxar por completo e fechar os seus olhos, e circular sua mana por todo o seu corpo. E o nosso herói observa e fala que isso é bom. E ele mostra vários pontos ali. E ele fala que essas são as áreas onde há perda de mana quando ele circula pelo seu corpo. E com essas áreas, a sua magia fica completa. E o Frank pergunta se todos os gênios podem ver isso. Só que o Oscar fala que é claro que não, e somente ele. E o Frank pergunta então se ele vai poder subir de nível consertando isso. E o Oscar pergunta se ele acha, mas isso não tem relação com o seu nível. E 99% dos magos nem se importaria com isso. E o Frank pergunta então por quê. E o nosso garoto fala que no caso, que todos os 0,1% chamados de arquimagos se importam com isso. E de agora em diante, ele irá praticar isso todas as manhãs. E ele começa a explicar vários conceitos mágicos bem grandes, o que deixa o Oscar perdidinho. E depois de explicar tudo, ele fala que entende e pergunta se é isso que ele deve fazer. Só que o Oscar fala que não. Ele deve mostrar pra ele agora a magia que ele usou naquela luta no campo de ervas. O que choca muito o Frank, perguntando se ele realmente viu. E o nosso herói fala que sim. E ele pede desculpas por isso, mas ele não pode. E ele pensou que ele confiava nele. Só que o nosso herói fala que não. Isso não é por falta de confiança. Só que o nosso herói diz que só está com medo. O que surpreende muito o Frank, perguntando como assim. E o Oscar explica que ele quase morreu antes, usando essa magia. O que choca muito o Frank, que vai explicando pra ele que ele ficou mais ansioso conforme crescia, já que era óbvio que a sua família o menosprezava, pois ele não mostrava resultados. Então enquanto ele pensava em fazer alguma coisa que ninguém poderia copiar, ele aprendeu essa magia. E se não fosse só parte do seu corpo, mas seria incrivelmente forte se ele pudesse transformar o seu corpo inteiro no vento. E foi nesse dia que ele teve uma ideia imprudente. E a princípio ele pensou que tinha conseguido. Só que no fim, foi algo que ele nunca imaginou. E ele não conseguia parar. E foi uma falha total. E depois que ele transformou metade do seu corpo em vento, a sua mana ficou incontrolável. E ele começou a gritar pedindo por socorro. E ele falou que teria morrido naquele dia se o mestre da torre não tivesse o parado. Ou mais precisamente, ele teria deixado de existir. E naquela época, não havia nada que ele pudesse fazer. Mas a sensação da sua alma ser estilhaçada em centenas de milhares de pedaços, desaparecendo, foi muito chocante pra ele. E ele nunca mais quis sentir algo assim de novo. Só que o nosso herói diz que ele usou ela na colina, mas o Frank fala que ela ativa automaticamente em situações perigosas. E ele pergunta se isso não é patético, mas o nosso herói fala que não, e de jeito nenhum. E ele não deve pensar que ele é patético. E vários magos enfrentam problemas como esse. E é por isso que a solução é simples. E no seu caso, o maior problema era sua capacidade de controlar sua mana. Então ele só precisa melhorar nessa área. E o Frank pergunta se o controle de mana depende puramente do talento, e como ele poderia melhorar isso. E o Oscar fala que normalmente esse seria o caso, mas ao jeito de aumentar essa habilidade é a força. E o Frank vai perguntando o que ele tá fazendo, enquanto o nosso garoto diz que está desenhando um círculo de invocação. E o Frank, surpreso, pergunta o que ele vai invocar, e se ele vai fazer um contrato com um demônio ou algo assim. Só que o Oscar fala que demônios nunca fariam contratos, mesmo se ele o chamasse. Então o Frank pergunta o que ele vai invocar, e o Oscar, confiante, fala que ele vai invocar um espírito do vento, para colocar no seu corpo. E dessa forma o Frank vai falando que ele é o Frank Sirius, um humano que busca a ajuda de um espírito, e ele pede pelo companheiro que esteja de acordo em fazer um pacto com os presentes ali. Só que o Frank olha para o Oscar e fala que não funcionou, e o nosso herói diz que a sua afinidade com espíritos é uma merda. E o Frank fala que agora ele sentiu até um ventinho, só que o Oscar diz que só foi o seu suspiro, e ele muito envergonhado fala que isso é uma droga. Mas o nosso garoto diz para ele não desapontá-lo, e apenas um número bem pequeno de humanos tem afinidade espiritual no fim das contas. E o Frank fala que então eles estavam ferrados desde o início, e como ele pode controlar sua mana, se nem consegue chamar um espírito. E o Frank fala que tudo bem, então ele tem outro jeito. Enquanto pensa que é o cerimônia de invocação de espíritos que ele aprendeu quando ele visitou o reino dos elfos na sua vida passada. E os elfos o disseram para tentar, então ele tentou só por diversão, e no fim ele conseguiu. E é impossível que algo que funcionou antes não funcione de novo. E o Frank pergunta: e agora? O que eles devem fazer? Só que o Oscar fala que não, ele vai tentar agora, pensando que enfim, o rei espírito deve se lembrar dele. E dele começa a canalizar o seu poder, enquanto pensa que naquela época não era uma sala de treino vazia como essa, mas no pé da gigantesca árvore do mundo, que ele invocou um espírito. E assim ele clama pelo espírito do vento e o chama para vir até ele. E uma grande ventania aparece no local, o que surpreende muito Frank, se perguntando o que é isso. E nessa hora aparece o espírito, perguntando se ele é o humano que o chamou ali. E essa é a primeira vez em 27 anos que alguém o chama. E o nosso garoto fala que também era 27 anos atrás. E o Oscar diz que quer fazer um contrato e se ele precisa de alguma coisa. E o espírito fala que não há necessidade dessa formalidade toda. E o que importa é que seus sentimentos sejam recíprocos. E ele pergunta para o humano se ele fará uma conexão amistosa com ele, o Celestine, o espírito mais poderoso. Só que o Oscar fala que não. O que surpreende muito o espírito de também o Frank lá atrás. E o nosso herói diz que devia ter falado antes. Ele não precisa de um espírito. E ele chamou ele ali porque aquele cara precisa de um. E agora no dia seguinte, na arena de duelos, o Grass pergunta se ele dormiu bem, o vice-mestre da torre. E o velho fala que sim, como sempre ele dorme muito bem. E o Grass fala que sua presença ali indica que ele está de acordo com o conteúdo do acordo dos dois. E o vice-mestre fala que sim, ele teve as suas preocupações, mas ele decidiu concordar. E o inventor da cura é teimoso demais. E assim o Grass fala que esse é o cavaleiro que lutará por ele hoje. E assim o cavaleiro se aproxima, falando que seu nome é Lasley Morgan, um cavaleiro de nível 5. E o nosso garoto diz que é o Oscar, um mago de nível 2. E esse o Grass diz que ele vai explicar os detalhes do duelo. E é um método simples. Quem pegar o colar do oponente primeiro ganha. E se passar 5 minutos sem um vencedor definitivo, então eles vão aceitar a derrota. E o Oscar diz
diz que isso ainda é muito bom, então eles devem começar. E o Grace fala que ele pode levantar a sua mão se quiser, suspender o duelo, mas ele pergunta pra ele se ele lutará com essas roupas, com essa capa larga e essa manga larga. E o Oscar fala que tudo bem, pois ele não irá lutar hoje. E assim o Frank se aproxima com essa roupa de duelo, o que surpreende muito o Grace, perguntando o que o Frank tá fazendo ali e qual o significado disso. E a nossa hora diz que ele pediu pra provar suas habilidades, mas não falou pra lutar pessoalmente. E ele ensinou algumas coisas pra ele ontem, então ele vai lutar no seu lugar. E o Grace fala que sim, foi erro seu colocar na posição dele não lutar pessoalmente, mas ele está esperando que ele vai pegar leve, porque ele escolheu o Frank, ele está enganado. Só que o Oscar fala que não é isso. Ele só achou que um mago de nível 4 teria uma chance melhor que um nível 2. E o Grace pergunta como assim nível 4? E ele era um nível 3 ontem, então como isso é possível? Só que o Oscar diz que para transformar o Frank em um dos melhores magos em 2 anos, ele precisa mostrar esse tipo de habilidade pra ele. E assim o Grace fala para o Leslie não pegar leve com seu irmão. E o Cavaleiro fala que sim. E o Oscar fala que tudo bem então. E o Frank não deve ter medo. E se ele fizer o que eles combinaram ontem, ele com certeza vai vencer. E o Frank confiante fala que sim, falando que voltará e vai ganhar essa batalha. E agora com os dois se encarando, o Leslie se curva, falando que já faz um tempo para o seu jovem mestre. Enquanto o Frank fala que sim, e agora eles devem começar. E depois do sinal, o Frank já dá alguns passos para trás. Enquanto o Leslie começa a jogar a sua pressão pra cima do garoto, assustando muito o Frank, já vendo um imenso guerreiro bem na sua frente. Eles perguntam que pressão é essa, e ele tem muita pressão a essa distância, mesmo sem usar a espada de Ki. Isso realmente é um nível 5. E se ele amarelar agora, ele com certeza será derrotado. E esse o nosso garoto observa ele tremendo de medo, mas ele lembra das palavras do Oscar no outro dia, falando que ele precisava dele para trazer a Torre Branca de volta ao que ela era antes. E depois de lembrar disso, ele começa a ativar a sua magia e lançar pra cima do Leslie, enquanto pensa que ele deve ir com todo. E pela primeira vez na sua vida, alguém disse que precisava dele, então ele não pode desapontá-lo agora. Mas facilmente, os golpes do Frank vão sendo bloqueados pelo Leslie, enquanto ele pensa que ele realmente melhorou. Ele já fazia lançamentos duplos, e até dissipou seu momentum. E eles perguntam se talvez essa é a sensação de enfrentar a técnica de controle usada na nação leste, mas ele pensa que ainda assim, já chega de só observar, e já parte pra cima do seu jovem mestre, numa velocidade muito rápida, enquanto o Frank pensa que ele é realmente muito rápido, e pra bloquear isso, vai ser bem difícil. Mas mesmo assim, ele ativa a lâmina do vento, com um punho gigantesco aparecendo na sua frente. E o Grace pergunta para o nosso garoto como ele melhorou tanto em apenas 12 horas, e se ele usou algum método proibido. Só que o Oscar fala que não precisa se preocupar, pois o método que ele usou é seguro, enquanto o Grace diz que não é como se ele estivesse preocupado, mas pensa que ele realmente melhorou bastante. Só que ele vê o Leslie partindo a magia do Frank ao meio, mas pergunta se isso é tudo que ele melhorou. E o Frank não é o tipo de mago de batalha, e considerando que ele é mais fraco do que os outros, o seu crescimento vai prejudicá-lo, e talvez chegará um dia onde só se machucar será um alívio. E é melhor que ele fique na empresa, assim ele não vai conseguir se machucar ou se preocupar com a família. E no momento em que o Leslie estava pronto para atacar o Frank e pegar a sua corrente e finalizar a luta, o irmão dele conclui seu pensamento, pensando que dessa forma ele nunca mais será devorado pela sua própria magia novamente. E esse Oscar fala que acabou, o que surpreende muito Grace, se perguntando por que ele está sorrindo tão confiante assim. E agora a cena muda para ontem à noite, com o Oscar dizendo que o transplante espiritual funcionou, mas é uma pena que o espírito seja de baixo nível. Mas ele pergunta como está o deus do vento, e é melhor que eles treinem agora. Só que o Frank, muito cansado, agradece ele e fala que ativou naturalmente, quando ele tentou bater nele. E o nosso herói fala que ele ainda não chegou ao nível de transformar o seu corpo em vento livremente, pois afinal, ele ainda não superou seu trauma completamente. E o Frank pergunta se então é impossível vencer amanhã. Só que o Oscar fala que não. É possível se ele usar 100% do deus do vento. E o Frank pergunta como assim 100% do que ele tá falando. E o nosso herói pergunta pra ele se ele acha que o deus do vento só vai transformar o seu corpo em vento. E o Frank pergunta se tem mais alguma coisa. E o Oscar fala que ainda tem a parte mais interessante desse feitiço. E essa é a parte mais forte. A unificação. A capacidade de transformar qualquer coisa em que ele encostar em vento, quer sejam roupas ou um objeto. E essa é a parte mais absurda do deus do vento. E é importante esconder as suas cartas até o último momento da batalha. E é ainda mais empolgante quando ele vence uma batalha estratégica. E simplesmente, o golpe do Leslie passa. E o Frank passa por ele muito rápido, roubando a sua corrente e ganhando a luta. Enquanto o irmão dele lá em cima grita que isso é impossível. E depois que ele derrota o Leslie, até mesmo o Frank não consegue acreditar que ele roubou o seu colar e começa a comemorar muito feliz, falando que realmente o pegou. Enquanto o irmão lá em cima se pergunta se realmente é o deus do vento e como isso pode acontecer. E até o curandeiro disse que não conseguiria usar de novo. E o vice-mestre sorridente fala que a luta chegou ao fim e pergunta se ele está de acordo com o resultado. E nosso garoto animado só parabeniza o Frank, enquanto o Grace se pergunta se ele realmente só passou um dia treinando seu irmão. E ele observa seu irmão cumprimentando o Leslie e fala que reconhece a sua perda. E esse vice-mestre fala que eles sofreram vindo ali, então é uma pena que eles estejam saindo mais cedo. Mas o Grace fala que não e pede que, por favor, ele toma conta do seu irmãozinho de agora em diante. E ele encara o Frank e fala que ele realmente cresceu bastante. E o Frank pergunta como assim, mas ele só se vira e manda que ele esqueça. Enquanto o Frank só observa o seu irmão. E nosso garoto pensa que ele é realmente um cara engraçado, que está fingindo não ter ouvido. E agora no dia seguinte, o Frank pergunta se realmente essa é a entrada. E o nosso herói fala que sim. Enquanto o Frank pergunta se isso realmente parece a entrada da sala de treinamento pra ele. E obviamente é uma prisão. Mas o Oscar fala que costumava ser há centenas de anos. Então ele não está completamente errado. E o Frank, muito surpreso, fala que acima de todo, o que ele fez de errado e porque ele vai treinar em isolamento. Mas o nosso herói diz que o vice-mestre ordenou isso pessoalmente. E significa que ele tem grandes expectativas nele. Só que o Frank pergunta, como assim grandes expectativas? Então por que eles estão mandando ele para treinar em isolamento? Ele só conseguiu descansar por um dia. Só que o Oscar diz que ele deve pensar pelo lado bom. Ele vai precisar de tempo para se ajustar ao espírito de qualquer jeito. E além de organizar o que ele aprendeu, sendo um mago nível 4. E o Frank fala que é verdade. Mas mesmo assim ele não quer fazer isso. Só que o Oscar só manda ele não ser uma criança, pois ele não vai morrer. Enquanto o Frank pergunta se é sério. E se que ele vai abrir na porta, o nosso garoto só joga ele pra dentro, mas pede desculpas pra ele mentalmente. Pois pra ser honesto, foi ele que pediu isso pra ele. E na noite após o duelo,
O vice-mestre perguntou se ele realmente queria colocar o Frank em treinamento isolado por 30 dias. E ele venceu o duelo. E por que precisa ir tão cedo? Mas o Oscar fala que sim, ele precisa disso. Só que o vice-mestre fala que eles terão que ser mais gentis com ele depois de um mês. E o nosso garoto o agradece. E o vice-mestre fala que tem boas notícias. E a companhia comercial Sirius diz que pode usar a rede de distribuição deles livremente a partir de agora. E ainda por cima de graça. O que surpreende o nosso garoto, perguntando como assim. Mas ele pensa que ele deve ter acabado de fazer os cálculos. E foi rápido. E é como esperado, de uma companhia comercial. E os lucros que a companhia comercial Sirius conseguir essa torre branca se reerguer e o Frank virar um grande mago seriam incontáveis. E as suas intenções são realmente claras. Mas ele se sente um pouco mal com isso. Só que ainda assim ele fala pro vice-mestre que essas são boas notícias. E o vice-mestre fala que mudando de assunto, ele quer perguntar algo. E pergunta pra ele se ele quer dar aula. E o nosso herói pergunta como assim dar aula. E não é como se ele pudesse. Mas ele fica pensando que talvez ele deveria querer concentrar a sua atenção no departamento de poções. E ele pergunta se talvez exista um motivo para os magos da Torre Branca precisarem ficar mais fortes em pouco tempo. E o velho fala que ele é rápido em entender. Ele pergunta se ele já ouviu falar da Noite dos Magos. E o nosso herói fala que sim, enquanto pensa que a Noite dos Magos é um dia onde todos os magos de cada torre se reúnem em um só lugar. E foi criado para mostrar o seu crescimento em harmonia. E o imperador quis que esse dia virasse uma fraternização entre as torres mágicas. Mas é claro que isso não aconteceria. E eles só brigam entre si toda vez. E o Oscar pensa que isso deveria ter sido cancelado depois de alguns anos. Mas porque ele levantou esse assunto do nada. E ele pergunta pro velho se sua majestade está tentando restabelecer a Noite dos Magos. E o vice-mestre fala que sim, mas ainda não foi revelado para o público. E a família imperial anunciará os detalhes no ano novo. E ele espera que isso seja apenas a preocupação de um velho, mas ele está preocupado com a Torre Negra. E enquanto a Torre Negra continuar tentando ser uma das 4 principais torres mágicas, há altas chances da Torre Branca ainda ser atacada. E todos estão indo bem agora, mas ainda assim, ele está meio inquieto. E o nosso herói bem sério fala que ele vai fazer isso com certeza. Enquanto o velho pergunta por que ele mudou de rosto de repente. E agora no campus do 36º andar da Torre Mágica, o Oscar vai pensando que pelo visto a Torre Negra está tentando ficar por cima. E eles são realmente arrogantes. E a Torre Branca só será expulsa por cima do seu cadáver. E é um alívio que pelo menos ele conseguiu empurrar o Frank para o nível 4. E a cerimônia espiritual de baixo nível foi uma atacada genial. Ele ficou muito agradecido. E quem diria que um semideus se lembraria de um mísero humano como ele e manteria sua promessa. E a cena volta para um dia atrás do duelo, durante a invocação, com aquele espírito perguntando quem chamaria um espírito para fazer um contrato com o outro. Só que o Oscar só mandava ele se acalmar. E ele falava as palavras Silafrion do silêncio. E ele mandava ele dizer pra ela que o mago branco voltou. E o espírito fala que pra ele ousar dizer o nome do rei espírito. Só que nesse momento ele percebe algo e pergunta quem é ele. Para um mísero humano fazer o próprio rei espírito fazer uma ordem. E o nosso garoto diz que não teria graça se ele o contasse. Então ele pergunta se ele pode ou não pode. E o espírito diz que ela permitiu. E não será um contrato, mas um simples transplante. E o Oscar diz que isso é o suficiente e agradece eles. E o espírito fala que ela pediu pra falar isso pra ele. Ele não deve se esquecer da promessa. E foi isso que ela disse. E de volta ao presente, o Oscar só pensa que ela não deve se preocupar, pois ele vai garantir de cumprir a sua promessa. E foi graças a ela que ele salvou muitas famílias da Torre Branca. E ele vai se certificar de retribuir com juros. E se ele pega um papel colado na porta, que é o anúncio da aula especial de elegibilidade do Mago da Torre Branca. E o conteúdo é uma reinterpretação da magia básica. Enquanto pensa que antes disso, ele precisa tomar conta da sua família um pouco mais. E agora na aula, o mago fala que então, todos esses rostos são conhecidos. E ele pensou que ele tinha morrido, já que não os viu. E uma garota dá oi pra ele, enquanto fala pra ela que ia ser uma aula para aqueles de nível 3. Mas ele não vê ninguém acima disso. E a sua amiga diz que talvez seja porque é uma lição básica, mas todos os magos intermediários estão ocupados. E a amiga atrás fala que deve ser verdade que a Torre Branca tem dinheiro agora. E ela vai dizer que o professor foi convidado pessoalmente pelo vice-mestre da torre para fazer uma lição no prédio principal. E também foi ali onde aconteceu o seminário de observação imperial. E a sua amiga muito animada fala que o professor deve ser alguém impressionante. E ela mal pode esperar por isso. Só que lá atrás uma loira só manda eles calarem a boca e fazendo uma tremenda confusão só para usar o auditório que ninguém mais usa. E essa é a Damian Proud, a filha única do condado Proud. E a outra maga fala que ela está sendo negativa demais. E eles finalmente investiram alguma coisa. Mas ela fala que se fosse um investimento, eles teriam preparado uma aula de alto nível, igual às outras torres mágicas, e não uma reinterpretação de magia básica. Mas eles devem ver, de só de olhar para as 32 pessoas ali, são dos magos de baixo nível veio. E se fosse uma aula tão boa assim, ela tem certeza que o gênio sobre o nível 2 também estaria ali. Só que para surpresa de todos, alguém manda eles pararem de conversar e ativa a restrição sonora, chocando todo mundo. Enquanto o mago pensa que ele não consegue falar nada e nem ouvir nada. E tudo foi silenciado. E esse nosso garoto vai entrando na sala e fala que é um prazer conhecê-los. E ele é o professor que ensinará a reinterpretação de magia básica a partir de hoje. E ele é o Oscar Crucian. E todos perguntam como assim o professor, e se ele é aquele nível 2. E o nosso herói diz que tem certeza que vários deles estão decepcionados por ele ser o seu professor. E os magos pensam que pelo menos ele sabe. E como faz sentido o mago de nível baixo ser o seu professor, mesmo que ele seja o seu sênior. E o Oscar diz que se eles tiverem uma reclamação, eles podem ir embora. E vocês não são mais alunos, sendo controlados pelos seus professores. Mas no lugar, ele tem uma condição. Eles devem provar suas habilidades, demonstrando que não precisam aprender. E eles têm 10 minutos. E dentro desse tempo, eles devem falar que não querem assistir a sua aula. E ele pergunta se isso não é bem simples. E os alunos sentados pensam que com certeza isso não é simples. E se ele realmente ficou maluco? E se ele está mandando realmente eles falarem depois de fazer isso? Mas eles pensam que isso é um teste. E eles são nível 2. Então definitivamente, ele não pode silenciá-los. Eles não sabem o que é, mas com certeza dá pra resolver. E aquela garota lá atrás fala que em outras palavras, ele está dizendo que eles têm que assistir a sua aula se não conseguirem desfazer o feitiço. E o nosso garoto observa eles, se perguntando se tem alguém habilidoso ali dentro. E ele deixou algumas brechas no feitiço de propósito, mas isso não significa que será fácil. E eles perguntam se realmente ninguém vai conseguir. E quase fechando o tempo, aquela garota atrás fala que conseguiu. E o Oscar pensa que esse garoto estava entre os
dos magos iniciantes. E esse deve ser o Damien Prout, um homem brilhante, mas muito teimoso. E esse ele parabeniza, enquanto o moleque diz que foi mais fácil do que ele esperava. E então ele ficou enrolado, tentando resolver lentamente. E depois disso, nosso garoto desativa a magia, e todos voltam a falar. E esse ele manda todos ficarem quietos. E o tempo acabou, e o único que passou no teste foi o Damien Prout. E o Damien fala que é claro, e esse ele fala que então, ele não precisa assistir essa aula. E o nosso herói fala que sim, ele pode fazer como quiser. Enquanto o Damien pensa que deixar ele ir assim é meio problemático. E honestamente, se as instruções foram assim, ele está curioso sobre o que eles aprenderiam de verdade. Mas falar que ele quer assistir é meio demais. E o nosso garoto pensa que talvez seja porque ele é uma criança, mas ele consegue ver tudo o que ele tá pensando. E ele fala que vai dar um prêmio por ele ser o único a passar. Ele vai ensinar pra ele um feitiço, então ele deve subir ali. E ele pergunta pra ele qual é o seu feitiço básico preferido. E o Damien diz que é o corte do vento. E ele manda que ele mostre. E o Damien fala que é um cômodo e mostra a magia pra ele. E pergunta se isso basta. E o Oscar fala que sim. E isso foi bom. E hoje ele vai ensiná-lo o corte do vento. E o Damien pergunta se ele não conseguiu ver o que está voando em volta dele. Só que o nosso garoto diz que para os seus padrões, isso não é o corte do vento. Isso é uma versão meia boca. E há dois problemas. E primeiro, esse feitiço não é de vento. E simplesmente ele destruiu muito fácil. E pergunta o que ele acha que é o vento. E o Damien diz que o vento é o ar em movimento. E o nosso garoto fala que então, a água é água, mesmo quando acumulada. E fogo é fogo, independente da forma. Mas o vento é diferente. O vento só é vento se o ar estiver em movimento, em fluxo constante. O que surpreende o Damien. E esse Oscar diz que então o que ele fez não foi o corte do vento. E sim como uma água parada apodrece, uma magia de vento sem fluxo facilmente perderá sua forma. E eles devem prestar atenção. A Torre Branca é um lugar que lida com o vento. Em outras palavras, a sua magia precisa estar em fluxo constante. Se não, assim como ele mostrou antes, ela acabará sendo destruída. E dessa maneira o Damien pergunta qual é o segundo problema. E o nosso garoto diz que tem muita mana sendo usada desnecessariamente na hora que ele conjura o feitiço. E seria muito útil reduzir a quantidade de mana. E o garoto pergunta se ele conseguiu perceber isso só de olhar uma vez. Enquanto o nosso herói pensa que quando essa magia chega a um certo estágio, ele pode descobrir muito só de ver a magia do oponente. Por exemplo, a sua personalidade, os seus hábitos e muito mais. E esse ele pergunta se ele pode ser um pouco intrometido. E se ele fala que ele é de uma família orgulhosa que gerou tantos magos de alto nível da Torre Branca. E ele deve ter visto a magia da sua família enquanto ele crescia. E naturalmente, ele deve ter tentado seguir o mesmo caminho. E o corte do vento deve ser um dos feitiços que ele tentou copiar. E se foi antes de aprender a usar magia apropriadamente, deve ter sido bem difícil imitar o feitiço, já que é um dos feitiços básicos mais difíceis. E enquanto ele tentava, ele deve ter se esforçado a conseguir usando mais mana do que o necessário. E esse é um hábito que permaneceu até hoje. Pelo menos é o que ele observou, o que surpreende muito o garoto, se perguntando como ele sabe disso. E o Oscar diz que já que eles descobriram a causa, ele poderia aperfeiçoar o feitiço e lidar com ele sem problemas. Mas é uma pena que esse aluno incrível não quer assistir a sua aula. E o Damien envergonhado pergunta quem falou que ele não assistiria, enquanto o nosso herói só observa ele, voltando ao seu assento. E depois de 3 semanas, numa conversa de dois magos, eles perguntam se eles ouviram os boatos que o Oscar Crucian é um professor exemplar, mas outros falam que no máximo, as suas aulas serão úteis para os iniciantes. Mas o amigo dele diz que quem sabe, alguns amigos seus de nível 4 e nível 5 foram assistir às suas aulas. E eles conversam que talvez eles também precisem ir. E o amigo dele fala que honestamente, ele estava esperando que ele falasse isso. E agora eles devem ir lá. E o amigo dele fala que eles precisam entrar cedo na fila, pois nem não conseguir ver a aula dele se eles se atrasarem. E a garota lá atrás observa todos. E simplesmente depois de escutar essa conversa, todo mundo se levanta na hora e começa a correr até lá. E aqueles alunos iniciantes se perguntam por que tem tanta gente hoje. E tem até muitos seniors de nível 4 e 5. E o amigo dela fala que isso é porque ainda é magia básica. Só que para surpresa dele, logo ali atrás, tem um ancião Maxim. E isso não parece mais como uma aula comum, e sim um seminário de uma academia mágica. E o nosso garoto entra e dá bom dia a todos. E fala que o feitiço que eles aprenderam hoje é bem importante. E é muito bom que eles vieram. E os alunos animados ficam muito felizes. E o nosso garoto diz que é o feitiço mais importante na vida de um mago, que é o vento. O que deixa todo mundo desanimado de novo, falando que então é o básico do básico. E ele está ensinando um feitiço tão básico que dá até pra aprender fora da torre mágica. E esse o Maxim fala que só ia observar, mas ele está muito curioso, que ele precisa perguntar. E ele quer saber do Oscar se ele vai mesmo ensinar só o vento depois de reunir tanta gente. E o nosso herói fala que sim, e pergunta para o ancião se ele poderia demonstrar o vento. E o ancião fala que sim, e mostra pra eles a magia do vento, o que surpreende a todos. E ele pergunta pra eles se isso é o vento, e não é rajada, ou pressão de vento. E os alunos dizem que é como esperado do ancião. E o ancião pergunta se é o suficiente, e o nosso garoto agradece. Então ele pede então pra Amy Havin mostrar pra ele o seu vento agora. E elas perguntam por que ela e há vários outros melhores. Isso é nativa magia do vento, e todo mundo fica muito calmo com o leve vento dela. E esse nosso herói pergunta se alguém sabe a diferença entre os dois feitiços. E os alunos dizem que é força e alcance, e temperatura também. E a garota lá atrás fala que é temperatura de mana. E o nosso herói diz que a Verônica Fries está correta, o que surpreende a garota. E assim como ela disse, a diferença entre os feitiços de vento do Maxim e da Amy Havin é o temperamento da mana que os criou. E ele pergunta se isso não é fascinante. E apesar do processo inteiro, a formação do feitiço até o seu lançamento, um era tão quente quanto o vento de um deserto, enquanto o outro era tão leve quanto o vento de primavera. E a diferença é tão grande que é difícil considerar ser o mesmo feitiço. E então ele quer fazer a pergunta a todos: quem sabe o que é a temperatura de mana? E o aluno diz que ele deve estar falando dos 4 tipos de mana: o aprimoramento, a aceleração, equilíbrio e especial. E o nosso herói diz que esses são os 4 sistemas de mana. E ele está falando de temperamento, que é um conceito ligeiramente diferente. E para ser exato, eles são conceitos diferentes. Mas para entender o temperamento de mana, ele precisa aprender as raízes da Torre Branca, que em outras palavras é o equilíbrio. E ele pergunta quem pode explicar para ele por que a Torre Branca e a Torre Azul são consideradas representantes do equilíbrio. E o aluno diz que é por causa das características dos seus elementos. E o Oscar fala que tá correto. E a Torre Vermelha e a Torre Dourada são fortes e rápidas, mas não possuem harmonia. E não existe fogo ou raios frios nesse mundo. Porém, o vento e a água podem alternar entre quente e frio infinitamente. E esse é o motivo do qual eles representam
representam o equilíbrio. Porém, há uma distinção clara entre a torre azul e a torre branca, apesar de ambos representarem o equilíbrio. Por exemplo, aqui tem água, e as condições para a água ferver são bem simples. Considerando a pressão atmosférica, eles precisam de uma temperatura de 100 graus Celsius e um pouco de tempo, e é bem simples. Mas por outro lado, criar o vento quente é ainda mais simples do que ferver a água, e ele se assimila muito mais fácil com o ambiente, e sua natureza muda, e é igual um camaleão, e assim eles sentem o ar quente, e lá na frente o ar frio. E assim o Oscar fala que o vento é o elemento mais livre de todos, e ele pode criar uma força tão forte quanto as chamas da torre vermelha, e ser tão rápido quanto o relâmpago da torre dourada, ou ter uma forma tão livre quanto a água da torre azul. E além disso, a água da torre azul não se mistura com óleo, mas o vento não tem essa restrição, e dependendo da imaginação do mago, ele é o único elemento que pode ter qualquer temperatura, e só o vento pode estar em harmonia com qualquer coisa nesse mundo. Portanto, como magos da torre branca, eles devem ver bem as suas opiniões sobre o vento, e a forma como eles veem o vento. Esse é o ponto central da lição de hoje. E nesse momento lá atrás, uma aluna fala com o ancião, só que o ancião entrou em um estado único, falando do vento, o que surpreende muito o Oscar, mandando ela esperar. E o ancião começa a se perguntar o que é o vento pra ele, enquanto o Oscar grita para ela não tocar nele. E o ancião começa a ficar paralisado, pensando no vento. E se leva até ele e manda todos se afastarem dele, pois eles não podem interromper a iluminação do ancião. E os alunos dizem que ele ficou assim do nada. Só que o nosso garoto diz que ele está despertando, e nesse momento o ancião vai sentindo algo diferente. E depois que ele abre os olhos, o nosso garoto pergunta como ele se sente. E o ancião fala que ele não conseguiu alcançar o nível 8. E ainda assim, isso foi muito bom. E se ele abraça o Oscar e agradece ele. E o ancião fala que, considerando a situação, ele deve chamá-lo de professor agora. E o Oscar fala que é bom ouvir isso, enquanto pensa que graças a ele, as suas próximas aulas serão mais fáceis. E agora os que estão abaixo do nível dele não poderão o atacar. E o maior benefício disso é a Verônica Fricks. E ele conseguiu a atenção de uma das crianças problemáticas listadas no diário do Oscar. E agora no dia seguinte, o nosso herói vai caminhando e pensa que a Verônica disse que tinha algo interessante na sala de treino. E ontem depois da aula, ela foi até ele e perguntou se ele também treina. E perguntou pra ela se ela não usa a sala Tiff. E ela pergunta como assim sala Tiff? E ficou com cara de desprezo pra ele. Enquanto ele vai pensando que ela deve ter ficado animada porque gostou da aula. E ele precisa saber o motivo dela ter voltado a olhar pra ele com desprezo depois que ele falou sobre a sala Tiff. E eles perguntam se é ali. E ele ouviu dizer que apenas 3 das 300 salas de treino são assim. E até quando as portas são diferentes. E eles perguntam por que ela é tão especial assim. E assim que ele abre a porta, ele pergunta qual é a diferença. Isso talvez seja a vibe. Só que dessa forma, tem uma caixa de som falando que ele é o Argo, o sistema de apoio de treinamento de próxima geração. E o nosso herói se pergunta se então é uma sala que usa engenharia mágica. O que significa que os desgraçados da Torre Dourada devem estar fazendo muito dinheiro agora. E o Argo fala que ele receberá um programa de treinamento customizado após cadastrar as suas informações de usuário. E é perguntado se ele gostaria de se cadastrar. Mas o Oscar fala que não. E esse sistema diz que o cadastro foi recusado. E ele será treinado como um usuário não cadastrado. E ele pede que, por favor, ele escolha o nível de treinamento que deseja. E esse programa de treinamento possui 100 níveis. E ele pode treinar de acordo com seus padrões. E o nosso herói manda ele começar no nível 1. E se aparecem 3 bolas. E ele deve usar ataques físicos ou também mágicos para estourar essas 3 bolas. Só que ele nem espera ele terminar de falar e destrói as 3. E ele fala que isso não é nada mal. E se esse é o nível 1, então ele gostaria de aumentar o nível. E o Argo pergunta qual nível ele deseja. E o nosso piloto manda ele ir para o nível 100. E o Argo começa a soar um aviso, falando que a partir do nível 80, o tamanho das bolas diminui. E sua velocidade aumenta bastante. E elas ficam hostis contra o usuário. E se for uma gestante, idoso ou criança, é pedido que, por favor, ele pare o desafio imediatamente. Mas o Oscar confiante manda ele ativar agora. Enquanto se pergunta o quão incrível deve ser para darem a ele um aviso desses. E nesse momento, algo passa por ele. E o Argo diz que ele deve usar ataques físicos ou mágicos para estourar 1000 bolas. E o treinamento será cancelado se ele der um feitiço de larga escala. E também será cancelado se ele for acertado mais de 10 vezes. E se nosso herói ativa o corte do vento e começa a quebrar várias bolas. Enquanto se pergunta se é só estourá-las e tudo bem. E nesse ritmo, a sua mana vai esgotar. Então é melhor usar o mínimo de força possível. E assim várias agulhas aparecem nas bolas. E ele fala que é mais eficiente assim. Mas ele pensa que acha que isso ultrapassa o nível de treino dos jovens. E ele vai desviando as bolas e estourando as outras. E depois de um tempo, o Argo parabeniza, falando que ele passou do nível 100. E o Oscar diz que isso é um belo aquecimento. E pensa que então, os magos dessa geração fazem esse tipo de treino desde pequenos. E o nível padrão para os magos dessa geração deve ser muito maior do que antes. Então ele precisa se esforçar mais. E também precisa se alimentar direito e criar mais músculos. E assim que ele abre a porta, ele pergunta se ela vai treinar de manhã, encarando a Verônica. E ela pergunta pra ele se ele acha que ela veio ali comer. E ela veio treinar. E o Oscar passa por ela e fala que só veio fazer uma visita. E a sua filosofia é que a mana saudável vem de corpos saudáveis. E ela pergunta como assim filosofia? E o Oscar deseja pra ela um bom treino. Enquanto ela se pergunta se ele comeu algo estragado de manhã, pois ele parece um maluco. E assim que ela passa pela porta, ela pensa que esse desgraçado, que costumava menosprezá-la só por ter vindo de família nobre, mudou do nada. E se ele manda o Argo ativar o nível 50 para aquecer. E o Argo fala que entende. E ela pergunta para o Argo se não teve mudanças na classificação de agora. Mas o Argo fala que teve. E ela fica bem surpresa e pergunta como. E manda ele mostrar. E ele encara que o primeiro lugar é o personagem de nome AAA. Concluiu o nível 100 em 9 minutos e 57 segundos. O que surpreende muito ela, perguntando quem é. Só que o Argo fala que não pode contar por questão de segurança pessoal. Mas ela pergunta se foi um ancião. Só que eles abaixo do nível 5 são classificados. E ele venceu aquilo em menos de 10 minutos. E ela se pergunta se isso não é a primeira vez em todo o continente. E o Argo fala que sim. Então ela pergunta quem foi. Só que o Argo fala que não pode contar por questão de segurança. Mas ela pergunta pra ele se foi o Oscar Crucian. Só que o Argo diz que não pode contar por questão de segurança. E ela se manda então ele calar a boca. E o Oscar vai indo embora. E se pergunta se talvez ele ficará dolorido amanhã. Só que andando, ele se esbarra com o Maxim. E deseja um bom dia pra ele. E o ancião fala que bem na hora. Ele queria perguntar algo pra ele. E a Fidelina disse que os mercadores do mercado não estão comprando as poções. E o nosso
pergunta como assim, e por que será? E o Maxim fala que acha que eles estão preocupados com a Torre Azul, e ele é o centro da produção das poções, então ele achou que ele deveria saber, mas eles podem resolver isso. E o nosso garoto Poto pensa que então esses merdas querem ferrar com eles de novo. E no meio da fila, eles escutam conversa de dois caras falando que o correio 1A até o A5 na Rua Bel, e o figurante diz que pelo que ele ouviu, eles irão aumentar o seu salário a partir de hoje. E o nosso garoto se pergunta se esses caras são os Cavaleiros do Vento, e pelo que ele acabou de escutar na conversa deles, as entregas com certeza não são um grande negócio, e você precisa de muitos trabalhadores, mas não rende muito, e não é nada político, então você não pode ganhar poder como ela. E o único benefício disso é que você recebe a melhor avaliação dos cidadãos entre os negócios da Torre Mágica. E o trabalhador diz que eles vão continuar trabalhando duro e ter muitos momentos bons. E o seu amigo fala que isso é verdade. E além disso, quando eles ajudam os idosos a carregar coisas pesadas, eles dão comida pra eles pelo seu trabalho, o que surpreende muito o nosso garoto, pedindo perdão por interromper, mas ele quer perguntar algo, e se eles costumam encontrar muita gente quando fazem entregas. E os dois falam que sim, e eles precisam de uma assinatura para comprovar que os itens foram entregues. E o nosso garoto feliz fala que isso foi muito útil e agradece ele, e depois começa a correr. Ele foi até o vice-mestre, e o vice-mestre fala que então ele quer usar os seus cavaleiros de vento do serviço de entrega para vender a poção porta a porta. E o Oscar fala que sim, exatamente. E o vice-mestre fala que entende, já que os mercadores não estão trabalhando, ele quer ir direto para os consumidores. Mas ele pergunta se isso não é realisticamente impossível. E as suas poções não são de uso diário. Só que o Oscar sorri, fala que ele pode fazer novas. E o vice-mestre pergunta se isso é uma inovação. E o Oscar fala que nem precisa chamar de inovação. E existe uma poção de recuperação mediana da Torre Branca com um ótimo efeito. E eles podem ajustar a poção ligeiramente para ser dividida em 4, dependendo do gênero e idade. E crescimento rápido dos ossos, imunidade, aumento de energia, crescimento muscular e aumento da elasticidade e efeito de embranquecer a pele e fortalecer os poros. E eles podem definir isso como seus alvos principais e podem criá-las de forma que seja possível consumir repetidamente. E dessa maneira, as poções de elasticidade de pele e fortalecimento muscular podem ser consumidas juntas. E enquanto ele vai falando, ele vai pensando nos nomes delas. E depois de alguns dias, tem um velhinho sentado falando que agora ele está velho e não tem mais energia como antigamente. Só que dessa maneira, um dos entregadores vai até o velho Graham e o velho fala que ele chegou. E o entregador fala que é um prazer. E ele recebeu uma carta hoje. E o velho fala que então seu amigo ainda está vivo. E o entregador diz que dizem que essa geração é dos centenários. E porque ele morreria. E o velho pergunta como assim? Geração de centenários. E até ele, um homem de 80 anos, está sentindo sua cabeça e o seu corpo pesarem. E o entregador pergunta se ele está ferido em algum lugar. Mas o velho fala que não. É só que ele não tem muita energia. E o entregador fala que então é isso. E ele gostaria que ele provasse algo. E o velho pergunta o que é. E o entregador diz que essa é a mais nova criação da sua Torre Branca. E é um tônico perfeito pra ele. E o nome do tônico é Zero. E o velho pergunta o que isso significa. E o entregador diz que esse tônico é de suma importância quando se trata dos idosos. Ele fortalece sua imunidade, além de te dar mais energia. E o velho pergunta o que mudaria para um velho como ele beber isso. E o entregador fala que muitas coisas. Ele pergunta se ele conhece o velho Miller, da Rua 2. E ele tomou isso por uma semana. E agora diz que vai fazer trilhas. O que surpreende muito o velho pensando nisso. E o entregador diz que esse tônico foi criado pessoalmente pelo Oscar Crucian, o gênio extraordinário da Torre Branca. E o velho fala que esse Oscar, ele já ouviu falar desse nome em algum lugar. E o entregador fala que sim, ele é o mago que fez a cura para a gripe cadena. O que surpreende o velho. E pergunta então quanto é. Isso foi feito por um gênio. Deve ser bem caro. Mas o entregador fala que ele precisará de uma garrafa por semana. E a garrafa custa 30 bells. E o velho diz que nem pensa que ele vai ser enganado por um tônico novo. E aqueles outros dois não surtiram efeito nenhum, tanto da New Tech quanto da Torre Azul. E ele não confia mais em farmacêuticos. E o entregador pergunta se ele realmente acha que ele traria algo pra ele que não funciona. E é claro que não. E ele também tem uma oferta. E o velho pergunta como assim oferta. E o entregador pergunta se o seu endereço fica em Seren. E está acontecendo um evento especial para moradores de Seren. E se ele aceitar a oferta e fizer a assinatura de um ano, eles irão enviar uma garrafa de tônico por semana, custando apenas 799 bells. E ele pode fazer um plano mensal sem juros. E o velho fala que pode pagar isso se ele pegar uma leve bebida e um cigarro. E o entregador fala que eles estão dando a primeira garrafa de graça. E o velho é feliz sobre dar isso pra ele logo. E devia ter dito isso antes. E agora à noite na sua casa, ele percebe que o seu corpo não parece o mesmo. E está muito mais leve. E eles perguntam se é por causa do tônico de ontem. E foi só com a garrafa. E ele consegue fazer tudo isso. E ele foi até a praça falar com seus amigos. E os velhos dizem que já faz um tempo que eles não o veem. E eles acharam que ele tinha falecido. Só que o velho Graham fala que ficou de repouso por alguns dias por conta do seu corpo dolorido. E depois do xadrez, os seus amigos perguntam se ele ficou treinando no xadrez. Só que o velho fala que não. É só que a sua concentração está muito melhor hoje. E o velho fala que esse cara, ele deve ter tomado alguma coisa e teve um bom descanso. E ele pergunta se seus filhos trouxeram algum elixir. Só que o velho Graham fala que na verdade não foi um elixir. E ele tomou o tônico da Torre Branca. E eles perguntam como assim tônico e se isso não é um golpe. Só que o velho fala que não. E ele acha que é verdade. E ele pede pra eles escutarem o que aconteceu com ele. E agora de volta ao nosso garoto, alguém fala pra ele que eles estão com problemas. E o nosso pergunta como assim problemas? E se as poções apodreceram ou algo assim. Só que aquela maga fala que isso vai acontecer nesse ritmo, mostrando pra ele um jornal falando que a Torre Azul está tendo promoção de 50% para suas poções. E o nosso garoto surpreso fala que eles realmente são fofos. Mas ele pergunta como assim fofo? E obviamente, eles estão tentando expulsar a Torre Branca do mercado de poções. E não vão gerar lucro nenhum nesse ritmo. Então por que eles estariam fazendo isso? Só que o Oscar diz que eles não irão durar muito, no máximo 2 ou 3 semanas. Mas ela fala que isso é quase um mês. E eles podem nem conseguir entrar no mercado depois de um mês por isso. E eles deveriam vender a cura da gripe cadena e os tônicos juntos. Mas o Oscar fala que nem pensar. E é exatamente isso o que a Torre Azul quer. E as pessoas ficaram furiosas se eles usarem o desastre da gripe cadena para vender poções. E aí a Torre Azul teria justificativa para atacá-los, falando que eles estão brincando com as vidas humanas. Então ela pergunta pra ele se ele realmente vai deixar levar uma surra assim. Mas ele pergunta pra
pra ela se eles têm várias poções em estoque. E ela fala que sim, ao ponto que nem notariam se roubarem 100 garrafas. E ele fala que isso é bom. E ela pergunta como assim bom. E o Oscar diz que essa é a receita para os tônicos zero. E ele pergunta se eles poderiam reutilizar as poções intermediárias em estoque, como tônicos. E ela pergunta se é tudo isso. Enquanto ele pergunta pra ela qual o sentido de ficar guardando poções que eles não estão vendendo. E eles irão incluir vários benefícios. E se uma família comprar mais de 2 tônicos zero, eles irão dar um desconto. E assim a barreira econômica para famílias grandes será reduzida. Mas ela diz que não vai confiar a descontos. E essas ideias de negócio são assustadoras. Enquanto nossa pergunta pra ela que, se possível, eles poderiam pagar a guia informativa para espalhar um boato. Mas ela pergunta que tipo de boato ele quer. Enquanto ele é muito animado, fala do M0. E se ela não acha que seria divertido espalhar o boato de que o tônico te deixa mais viril. E ela pergunta se isso realmente vai ajudar nas vendas. E o nosso garoto diz que é só esperar para ver que eles serão vendidos aos montes. E agora, 3 semanas depois, na Torre Azul, aquele mago de antes fala que está feito. E eles estão completamente acabados. E o chefe do departamento ficará muito satisfeito com isso. E nesse momento, alguém entra. E o chefe do departamento de poções da Torre Azul chama ele de Moura Man e pergunta se ele lê as notícias. E o Moura fala que ainda não, mas já recebe o jornal na sua cabeça. E o chefe pergunta por que ele está sorrindo. E manda ele pegar o jornal e ler. E pergunta se realmente isso é o melhor que ele pode fazer. E se ele desistiu de todos os lucros só para conseguir esse resultado. Enquanto ele lê que a Torre Branca acerta em cheio com seus tônicos. E com 10 milhões de garrafas vendidas, a série Zero da Torre Branca é um produto popular. E o M0 é um produto para homens devido ao seu aumento de virilidade, que agora, impressionantemente, está em falta de estoque. E eles são chamados de tônicos mais eficazes de todos. E a Torre Branca continua escrevendo uma história de sucesso. Enquanto o mago se pergunta se isso realmente é possível. E se eles estão vendendo tônicos ao invés de poções. Mas como eles fizeram isso, se eles estavam fora do mercado? E é impossível que ele não fique sabendo disso. E ele pensa que é uma droga. E se for assim, é claro que eles irão aparecer no volume agregado de vendas. E o chefe diz que ele viu a Torre Branca dizendo que não irá manter os descontos das poções para sempre. E disseram que foi ele quem o inspirou. Enquanto Moira lê a declaração do Oscar Crucian, falando que ele ficou profundamente comovido depois de ver as ações da Torre Azul. E então a Torre Branca promete sempre manter as poções em promoção. E ele começa a falar que isso é um golpe. E eles já iam vender por esse preço desde o começo. E dessa maneira o chefe diz que o público não saberia disso. E essa garrafa nunca foi vendida antes. E ele pergunta se ele ficou encarando esse gráfico, achando que estava vencendo. E agora, não importa que tipo de pressão eles tentem colocar, será difícil para o mercado de poções ignorar a Torre Branca, já que o público vai querer comprar as poções deles. E considerando isso, eles estão mais ou menos ali. E ele fala para ele que ele ficará ocupado a partir de agora. E o Moira pergunta como assim. E ele fala que ele terá que recuperar as perdas que a Torre Azul sofreu hoje. E nem se trabalhar de graça a sua vida inteira será o suficiente para compensar. E agora do lado leste do continente, na dinastia Yan, tem um grande monstro sendo atacado por vários guerreiros. E vai derrotando vários deles. Enquanto os guerreiros percebem que são mais fracos do que o monstro, eles perguntam o que devem fazer. Só que para surpresa de todos, alguém fala que achou. E aparece do nada no céu. E fala para eles voltar ao seu território calmamente agora. Se não quiser ser reduzido ao pó. E assim ativa a magia inata, o vento incansável, e derrota o monstro facilmente. E ela pergunta se esse tipo de coisa continua acontecendo recentemente. E os guerreiros atrás perguntam se ela é da Torre Branca. E ela pergunta se aquele do centro é o Jong Shun. E ele pede perdão pela sua introdução tardia. Que ele está correta. Ele é da seita dos 9 dragões. E se ela tira sua capa e fala que é a Sasha Mast, a mestra da Torre Branca, a discípula do Oscar. E ela pergunta se eles trouxeram o que ela pediu durante da seita dos 9 dragões. E o Jong fala que sim. E esse é o Jornal do Império. E ela começa a ler e fica muito surpresa, falando que então o jornal está cheio de artigos sobre a Torre Branca recentemente. E ela pensa que tem até medo de ler. E se a sua torre foi à falência nesses 2 meses que ela ficou ausente, e se foram expulsos permanentemente da sua posição, se isso realmente acontecer, ela nunca mais poderia ver o seu mestre, nem se ela morrer. Só que nesse momento ela abre os olhos e começa a ler. E vai passando página por página. E fica muito chocada. E pergunta se isso é ficção. E se realmente eles inventaram histórias só para não deixarem ela chateada. Mas o Jong fala que não. Mas ela pensa que tanto faz o resto. Enquanto as perguntas das entregas estão indo bem. E ela não esperava que esse negócio faria o sucesso agora. E na verdade, ela começou esse negócio achando que teria sucesso. E ela tinha outro objetivo com isso. E se ela fala que certo, então ela vai embora agora. E pede que, por favor, eles mandem recompensa para a conta do Banco Imperial. E ela vai voando em alta velocidade, se perguntando o que está acontecendo com a sua Torre Branca. E ela precisa ver isso pessoalmente. Mas claro, que isso na próxima parte desse vídeo. E para isso vamos deixar 5 mil likes nessa parte. E mais uma vez, eu trouxe todos os capítulos disponíveis. E assim que sair mais, eu vou trazer primeiro para os membros. E depois que tiver uma boa quantidade de capítulos, eu compilo tudo e trago pra geral. E para receber esses vídeos, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Ah, e não se esquece, hype o vídeo que me ajuda muito. Então é isso, gente. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau.